Bem-vindo ao canal Cosme Rimoli, sou jornalista esportivo há 39 anos, trabalhei 23 no Jornal da Tarde, já estou completando 17 na Record. E você assine o canal para ter acesso a jogadores importantes como eu trouxe. Porque você acha que jogador midiático é o Neymar? Jogador midiático é o Cristiano Ronaldo? Não, não tem um brasileiro que não saiba quem é esse jogador. Que prazer ter você aqui, Birubiru. Nossa, queria há anos e anos fazer essa entrevista. Tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui com você, por participar aqui desse podcast aqui, legal, né? E show de bola. Faz tempo que a gente não se vê e tendo o prazer agora de a gente estar fazendo essa entrevista aí contigo aí. Biro, midiático é para quem não acompanhou para valer sua carreira, porque jogador importante, jogador à frente do seu tempo. Tive a chance de falar com o Falcão sobre você, consegui também falar com o Sócrates, Casagrande. Você era um jogador, um volante, um meio-campista, você atacava, você jogava em todas as posições do meio de campo. Biro, como é que foi isso? Foi uma coisa natural ou alguém te orientou? Falou, olha, usa esse fôlego que Deus te deu e a técnica que Deus te deu e mostra tudo em campo aí, Biro. Olha, graças a Deus, né, pra gente ter a oportunidade de sair do esporte, vir pro Corinthians, né, um clube de massa como é o Corinthians, essa torcida, cheguei muito novo, né, acho que tinha 17 anos na época, e realmente, né, participar de um time, né, como do Corinthians, jogar com grandes feras né, dentro do futebol brasileiro. E eu tinha essa característica, né, realmente aquele jogador, realmente aquele volante, né, e que corria, né, eu gostava de correr, eu corria o campo todo, eu não parava, né. Quem que é o volante do Corinthians que fez mais gol mesmo? Quem é na história? Quem é? Um tal de Birubiru, entendeu? Um tal de Birubiru fez uns golzinhos ali, né? 78 gols. 78. Biro. O pessoal estava tentando chegar lá, o Paulinho, o Elias e tal, mas não conseguiu, não chegou, né? Mas tá bom, mas foi bem, mas fizeram também bastante gol lá, fizeram 30 e poucos gols lá. Então, mas o Biro, essa visão assim, diferente que você tinha do meio de campo, de armar, atacar, defender, porque você parecia, você era realmente polivalente, você estava em todas as posições do meio de campo. Não, sem dúvida, eu tinha essa característica de sair, né, ali de trás, tocava, sair de trás, porque quando eu jogava aqui, o treinador gostava que eu ficasse mais fixo ali, né? Então, aí eu não tinha essa característica, eu gostava de sair, aquele que marcava e saía. E isso foi me aprimorando cada vez mais, né? Então, isso aí já do juvenil eu já fazia isso, né? Jogava de volante, mas saía ali de trás sempre estava chegando ali na frente, né? E tinha essa facilidade. Então, para o treinador era muito importante, porque o treinador gostava, que ele estava com um problema ali do lado direito, ele, Biro, vou te usar desse lado aqui, fecha aqui e tal, tá lado esquerdo, eu quero tu mais para frente, joga um pouco aqui pela lateral, aquelas coisas todas. Então, para o treinador, eu tinha essa facilidade, então para o treinador era importante, porque ele gostava, né, do estilo que eu fazia, então facilitava muito para ele poder fazer aquele esquema tático que ele queria. Então ele me usava muito em relação a isso. Então, Biro, vamos para um filme do 007, né? Vamos te levar lá. Então quer dizer que você chega do esporte, chega aqui em São Paulo, fica 4 dias escondido num hotel, porque vários clubes estavam interessados em você e o Corinthians, via Vicente Matheus, falou, não, vou pegar esse jogador, vou trazer, mas como não tinham acertado, eles te trancaram no hotel, você ficou 4 dias andando para um lado, para o outro, trancado, escondido do São Paulo, escondido do Palmeiras, do Santos, todos queriam você... O Flamengo queria... Como é que foi essa loucura? Como é que conseguiram esconder você por 4 dias? E como é que é a sensação de ser uma pessoa escondida porque sabe que vai para um grande clube? Então, quando eu cheguei, né, eu não estava sabendo, né? Quando eu cheguei no hotel tal, que entramos, acertamos tudo lá, que vai pro quarto lá tal, né?
Aí, dentro disso, o presidente, o advogado que veio, que acompanhou o presidente, que era do advogado do esporte, na época, o Jaba Guimarães, e eles chegaram e falaram, não, sobe, fica no quarto, tal, a gente vai conversar com o pessoal aqui que vai vir aqui, né? Mas até aí eu não sabia, né? Porque eu não estava sabendo com quem ele ia conversar, aquelas coisas todas, né? Eu sei que quando eu cheguei, o seu Vicente não estava ainda, né? Não tinha chegado no hotel, nada, né? Não tinha visto ele. Aí eu sei que dentro disso eu fiquei no hotel. Depois ele subiu e falou o seguinte, ó, tu vai ficar aqui no hotel, não vai descer. Porque vai jantar, come, almoça, dá uma caminhada aí no corredor, vai para um lado, vai para o outro. É um prisioneiro. Fiquei preso, né? E eu falei, mas por quê? Ele falou, não, porque enquanto a gente não acertar, então, como o pessoal, a imprensa não pode saber, porque tem alguns contatos com o pessoal dos outros clubes, mas a gente está acertando com o Corinthians, então eu não posso te pôr assim, porque senão daqui a pouco vai comer aquela especulação de um vir aqui, outro vir, querer conversar aquelas coisas todas, né? Então segura um pouco aí, tá falando, tá tudo bem. Aí fiquei realmente no quarto, 4 dias. Aí fiquei lá. Eu saía um pouco, jantava e caminhava ali fora, tal, ia, voltava, ficava na janela, assistia filme, aquelas coisas. Se escondia. Mas, Biro, o seu coração queria ir para que clube? Ou como é que foi esse casamento do Corinthians? Você queria vir para o Corinthians ou você não tinha ideia? Porque no Nordeste, os clubes nordestinos eram muito influenciados pela Rádio Nacional, pelo Rio de Janeiro. Você tem meio cara de Flamengo. Como é que é isso? Não. Eu duro que quando eu era moleque lá, né, em Recife lá, a gente sempre gostou. Em São Paulo eu gostava sempre gostei do Corinthians, essas coisas, a gente tinha assim, gostava tal. No Rio eu gostava assim do Botafogo tal, aquelas coisas. Mas você queria jogar onde? Não, eu não tinha assim, eu era moleque, eu não tinha assim, ó, eu quero jogar tal, não. Eu estava começando praticamente minha carreira no esporte, que eu era juvenil ainda quando eu vim pro Corinthians. Praticamente juvenil, tanto que eu me profissionalizei quando eu acertei aqui com o Corinthians. Isso aqui foi que eu vim me profissionalizar, né? Mas enquanto isso eu era realmente juvenil, né? Então eu não tinha assim essa ideia assim, sabe, tipo, tanto que foi para mim uma surpresa, né? Ter que sair do esporte, eu fui campeão né, no esporte, tudo, né? E sair, vim para um clube para São Paulo, então foi uma surpresa para mim, mas não tinha assim ideia assim, né? De falar, quero jogar em tal clube e tal, não. Eu não tinha isso na minha cabeça. Eu queria fazer um campeonato, né? Me profissionalizar no esporte, como eu me profissionalizei aqui no Corinthians quando eu cheguei, né? E queria dar sequência ao meu trabalho lá no esporte, aquelas coisas todas, né? O moleque queria aquela furia toda, né? Fui campeão, tudo aquelas coisas. Não queria sair assim. Você nem queria sair do Recife? Não queria sair, né? do Recife, ainda mais por causa da família também, né? Que eu era muito apegada, minha avó, minha mãe, meus irmãos, meu irmão, minha irmã, a gente ficava junto, né? Então eu não queria, porque a gente era apegado, eu tinha essas coisas assim, sair, largar a família, essas coisas, então, quer dizer, para mim foi uma surpresa, e tanto que eu não queria, realmente, quando ele falou, você vai viajar, vamos para São Paulo, mas não falou para mim que time que era também, né? Não falou pro meu pai, nada, que na época, né? Aí o que aconteceu? Aí eu falei, não, então não vou segurar. Eu falei, não vou querer ir. Falei pro meu pai que eu não queria ir e tal. Aí meu pai, não, você tem que ir. Não, tá louco, você tem que ir, vai com eles e tal, não sei o quê. Aí ele incentivou para mim vir, então eu acabei vindo para São Paulo e acabou, o Jair Guimarães acabou acertando com o Corinthians. Foi que o Matheus tinha mandado buscar, foi o Matheus realmente que mandou buscar, né? Mas não tinha nada assim, estava só palavreado com o presidente, depois eu fiquei sabendo. E Biro, você me deve assim, acho que uma azia, porque graças a você, quando eu fui lá para Pernambuco, eu experimentei o biribiri. Que fruta ruim, que azeda, que é isso? Aí eu tive que colocar, o cara me deu e ele me deu um pouco de açúcar, que senão não vai aguentar. Conta seu apelido, por que biribiri? Por que birubiru? Por causa do seu pai? Meu pai tinha ele gostava, ele batia uma bola, né, com o pessoal lá, né, então lá em Recife, Olinda, né, depois que ele foi para lá. E antes dele jogar com o pessoal, brincar tal, tinha um pé de chamar biribiri.
E ele subia nesse pé, pegava essa fruta e tal. Sempre que ia jogar, os caras começaram a encher o saco dele. Ah, biri, lá que sair, birubiru. Aí eu sei que aí não sei o que é birubiru. Aí pegou aquele negócio da fruta, birubiru, sei que pegou. Aí depois o pessoal comentou, na época em Recife, que eu comecei a jogar, com o birubiru, filho, aquelas coisas. Toninho. Era Toninho. Aí depois, aí o meu pai, não, tem que pôr o birubiru, né? Muito mais. Olha, seu pai que foi que sacou essa coisa de ser midiático. Porque o Toninho tinha 20 mil. Aí ele falou, não, põe o birubiru, pode ser birubiru, porque o treinador na época, eu falava birubiru, nome de jogador, isso aí não vai para frente esse jogador, birubiru, esse nome de jogador, né? Então tinha isso. Na época tinha muito isso, né? Então o treinador ficava meio preocupado, o diretor, não, vamos pôr Toninho mesmo, né? Aí Toninho, eles queriam colocar. Aí meu pai, não, vai ser birubiru, pode pôr o birubiru. Então, aí meu pai brigou, o diretor lá também chegou e falou, não, põe birubiru, tal, que era o Dr. Dilson, na época, que me levou para o esporte, que ele me viu, tal, né, e que me levou, e ele falou que bateu o pé também, falou, não, vai ser birubiru também, então aí acabou ficando birubiru, aí pegou. E deu mais que certo. Mas esse apelido veio do meu pai, que chamava, que é da fruta, biribiri, pegou no meu pai ficou com birubiru, depois eu comecei a jogar, aí ficou birubiru. Se vocês têm amor ao paladar, não experimente a fruta, não. É muito azedo, ruim. É muito azedo. Demais, é muito azedo. Só seu pai mesmo. Agora, Biro, conta o quanto tem de verdade, o quanto tem de sacanagem do Vicente Matheus falar, contratamos o Lero Lero. Não é possível. O Gonzalo falou, pode descer, tal, que eu desci, a imprensa estava lá reunida. Sim, você é um jogador importante. A imprensa estava lá, tudo no salão lá e tal. Aí desci, tal, ele chegou, aí apresentou, tá aí, tal, tá aqui aí olhou o pessoal, tal, aí cumprimentou o pessoal, né? Aí, está aqui o jogador, tal do Lero Lero. Aí o pessoal, aí deram risada, né? Aí, aí, seu Matheus, não é birubiru? Birubiru, Lero Lero, o jogador tá aí. Olha esse aqui, o birubiru, Lero Lero. Você sentiu o que quando ele falou Lero Lero? Não, eu nem, sabe, ele falou num termo tão assim, de humor, assim, sabe, que foi um negócio assim que, saiu, e dali pra mim pegou esse negócio do Lero Lero, que aí puseram no meu irmão, né, aí depois... Meu irmão veio ficar junto comigo, aí acabou ficando, o Lero Lero chegou, Matheus, falei pra você, o birubiru, o Lero Lero chegou, tá aí o Lero Lero. Agora, para deixar bem claro a sua importância dentro do campo, você fez o Campeonato Brasileiro pelo Esporte, Rubens Minelli do São Paulo pediu pro Quimelo te contratar de qualquer jeito, Cláudio Coutinho foi atrás de você para levar pro Flamengo. Essa importância que o brasileiro teve, você jogando pelo esporte, você imaginou que você ia ter essa projeção danada? Porque, na verdade, houve um leilão. Você foi escondido lá no hotel porque o Corinthians queria você, que os outros clubes estavam tentando também. Você acha que foi a melhor saída, foi o melhor destino para você? Claro, para mim foi bom. Foi cair num time grande, um time que realmente, né, uma torcida realmente maravilhosa. E uma que eu já gostava de Recife, eu já tinha assim um pouco de admiração pelo Corinthians, né? Então, quando eu saí de Recife, eu gostava do Corinthians, como eu falei, que no Rio eu gostava um pouco do Botafogo, né? Que a gente era moleque, então cada estado a gente tinha esse negócio, eu gosto aquele time lá, eu gosto, aquele negócio tal, então a gente tinha isso, né? E acabou realmente caindo no Corinthians, aí, poxa, aí, quer dizer, casou, né? Esse carinho, esse amor aí pelo clube, né? Então, Ibiro, além de você ser jogador diferenciado, talentoso, também tudo em você chamou atenção. Eu falei com um amigo meu publicitário, ele falou, fala pro Birubiru o quanto ele cobraria para cortar o cabelo dele careca. Quanto? Tem preço seu cabelo? Não tem, preço, né? Não então, virou sua marca registrada, que o Valderrama até acabou copiando, mas conta, qual é a origem? Seu cabelo ficava loiro por causa do sol do Recife? Não, tinha, né? O sol era queimado mesmo, meu cabelo, mas eu passava um creme lá que deixava mais loiro? Mais louro, pegava, passava e tal. Aí eu comecei a jogar e comecei a passar, ficou legal, tal.
aquelas coisas, e já era queimado meu cabelo mesmo, de praia, essas coisas que a gente via na praia, né? E então já era queimado. Então, dentro disso, eu passava também um tempo para ficar mais louro, aquelas coisas todas, né? Então, e virou marca, virou símbolo sexual, todo mundo... Ficou. Inclusive teve... O próprio pessoal da Record queria que eu cortasse uma época, tal, né? Ofereceram lá. Não, uma grana, assim. Para cortar aquelas coisas todas, né? Eu falei, não. Tá. Não tem preço. Aí eu falei, poxa... Não é que não tinha preço, né? Eu falei, cara, vai cortar o cabelo agora e tal. E o valor também não era nada daquilo que eles queriam tal. Eu falei, não, fosse talvez, né, um valor, né, até que fosse legal, talvez até me entusiasmasse em cortar. Não raspar, mas cortar. Cortar, né? Um pouco cortar, só. Ia cortar sem dúvida. Mas, Biro, isso também foi assim, uma maneira de abrir as portas para você, porque todo mundo prestava atenção. Primeiro, deixa eu ver, quem é esse loiro do Corinthians? Aí viam você com a bola dominando, e você também... Por coincidência, você fez parte de um time muito forte, né? O Sócrates tinha chegado há 2 meses e meio e tal. Como é que foi esse seu entrosamento naquele time que era tão especial do Corinthians? Olha, para mim foi legal. Olha, logo quando eu cheguei para entrar no time, né? Depois eu peguei várias gerações, né? Sim. Na minha época. Quando eu cheguei, peguei uma geração que já estava terminando, né? Mais ou menos assim, porque na época você passava dos 30, né? Chegava a 30 ali, já vai, o cara já vai parar já, aquelas coisas todas, porque, né, tinha muito isso, né? Então eu peguei, né, um time muito bom também, quando eu cheguei, né, o nosso time de 78, 79, que a gente foi campeão, né? Então o time era bom. E eu peguei o Palhinha, Sócrates, né? Poxa, eu peguei o Romeu Cambalhota, Vaguinho, né, o Vladimir, Zé Maria, né, poxa. Então, quer dizer, era um time muito bom, a gente tinha, né, na época. Aí depois chegou outros jogadores, que aí, né, fortaleceu mais, que veio o Caçapava também, eu logo cheguei depois um pouco mais para frente, veio o Caçapava também. Então, quer dizer, a gente tinha um time bom também. Peguei esse time bom, que era um time realmente que eu cheguei, entrei e tive muito apoio, né? Quando eu cheguei logo, o Palhinha me chamou, falou, garoto, aqui o problema é assim, cuidado. O que ele falou? Cuidado com o quê? Cuidado assim com uma cidade grande, você moleque, né, chegar a 17 anos, né, inexperiente em tudo, essas coisas todas. Aí ele pegou, ele chamou, falou, cuidado assim, com as mulheradas, isso, aquilo, entendeu? Procura, um pé no chão, vai devagar, entendeu? E o que precisar, a gente está aqui para te ajudar, tal, aquilo que você precisar. E isso foi importante, né? Isso foi importante para mim, porque eu cheguei, ele me chamou, entendeu? E deu esse conselho, cuidado, né? Saídas, essas coisas todas. Então, toma muito cuidado. E como é que você ganhou espaço rapidamente no time? Quem é que confiou em você, Biro? Então, quando eu cheguei, eu já fui titular, né? Sim. Já cheguei no time, foi o Teixeira, né? O professor Zé Teixeira, que era o treinador, que ele assumiu, não sei quem era o treinador, saiu e ele assumiu, ficou como treinador. Aí eu já cheguei de titular, né? Mas foi por causa do treinamento, né? Que eu já cheguei, comecei a treinar, já comecei a mostrar o meu trabalho, tudo, né? Aí ele acabou realmente me colocando como titular. Eu estreiei, né? Cheguei, quando foi, acho que uma quarta-feira à noite, estava até garoando, aquelas coisas todas. Um frio, né? A gente cheguei, aí garoando, então eu acabei estreando, e dali pra frente aí não saí. Foi contra o Paulista, não foi? Foi contra o Paulista de Jundiaí, se eu não me engano. Sim. Então, ganhamos o jogo, se eu não me engano, 1-0. O gol, acho que foi até o gol do Palhinha, né? E aquele jogo também, fui muito bem na estreia, né? Só faltei fazer gol nesse jogo aí. Que bom. E, Biro, como é que foi, quando foi a primeira vez que a torcida do Corinthians gritou seu nome? Então, olha, a primeira vez, eu acho que 15, 20 minutos do primeiro tempo que eu comecei a me desenvolver dentro de campo, comecei a jogar, aquelas coisas todas. Quando foi 20 uns quebrados, a torcida começou... Nesse primeiro jogo? Já no primeiro jogo. Olha, a torcida que já recepção. Pegou aquele, sabe...
por pelo trabalho que eu estava realizando dentro de campo, que aquele jogador, como você falou, que, porra, eu gosto de correr, corri o campo todo, e eu estava aqui, ali, aquelas coisas, dando carrinho aqui, aquelas coisas. Então isso a torcida caiu na grana. Com a alma corintiana. Aí começou a gritar, birubiru, tal, aquelas coisas, né? Aí, dali pra frente, aí, graças a Deus. E dá muita confiança, né? Por seguir claro. seu nome. Agora, Biro, você se inspirava em alguém? De onde vem esse estilo seu? Ou é das peladas mesmo? Ou é uma coisa sua? Ou você via algum jogador quando você era pequeno, quando você era garoto? Olha, eu gostava de ver muito o Falcão jogar. Eu gostava de jogar com a camisa 5, por causa do Falcão, que eu vi ele jogar. Esse cabelo então tem uma origem, então? Já estava imitando o Falcão. Olha isso. Não, o cabelo assim não, mas a camisa sim, eu queria jogar com a camisa 5 por causa do Falcão, que eu gostava de ver o estilo dele jogar. Né? Eu me ligava muito nos jogadores de meio de campo, né? Tipo volante, meia, assim, então eu ficava muito ligado a esse tipo de jogador. E o Falcão foi um que me chamou a atenção. E taticamente e assim, tecnicamente tem uma semelhança mesmo, a movimentação em campo, chegar na área, marcar. Agora, dessa característica minha, não, veio de mim mesmo, já desde que eu jogava moleque, disputava os campeonatinhos, tudo, e eu era aquele que sempre estava correndo, né, não parava. Então, isso já veio realmente de mim mesmo. Agora, o resto, não, como eu te falei, eu gostava de ver o Falcão jogar, entendeu? O jeito dele, aquela saída dele, chegava. Então tinha tudo isso. Então, você, por coincidência do destino também, aí você vai jogar ao lado do Caçapava, que jogou muito com o Falcão. Isso, com e o aí, Falcão, ele te passou algumas coisas, vocês trocaram algumas coisas, ele viu a semelhança no estilo do Falcão em você? Não, a gente não chegou a comentar sobre isso não, entendeu? Não cheguei a comentar em relação a isso mas a movimentação era parecida. Era parecida, mas eu falava para ele, pô, ainda bem que você está aqui, que você jogou com o homem, eu queria jogar com ele, que era fã dele, eu gostava de ver ele jogar. A gente comentava, isso aí sim a gente comentava, né? Que eu falei para ele, poxa, o Falcão, né? E eu gostava de ver muito o Falcão jogar, como eu gostava, depois também comecei a ver. Pena que eu peguei, joguei com ele, eu acho que 1 ou 2 vezes contra ele. Logo quando eu cheguei foi o Clodoaldo também. Eu gostava muito de ver o Clodoaldo jogar também, né? Então, esse estilo assim, ainda peguei, joguei contra ele ainda, eu acho que 2, 3 jogos aí, mais ou menos acho que foi isso aí, né? Então, foi um jogo na semifinal, se eu não me engano, até que a gente ganhou, deu aquele escândalo e tal, né? Então, aí eu peguei aquele jogo lá, tal, que deu aquele escândalo tudo, então eu gostava de ver o Clodoaldo também jogar, gostava muito dele também. Não, ele era habilidosíssimo, inteligente e tal. Mas então, daqui a pouco devem entrar aí 2 oficiais de justiça, que vai sair aqui preso. Você participou daquele time que parou o Campeonato Paulista, que o Vicente Matheus parou o Campeonato Paulista para o Palmeiras não ganhar. Conta bastidores, por favor, Biro. Como é que foi isso pro time? Porque o Palmeiras era super favorito, estava no auge. Tá no auge, embalado. Aí o Matheus para o campeonato. Explica como é que foi para vocês. Olha, pra gente ficou surpreso, né? Foi uma surpresa a gente ter que parar o campeonato, que o Palmeiras estava bem. Super. A gente também estava numa sequência boa também, mas o Palmeiras estava bem melhor do que a gente, claro. Mas aí o Matheus, não sei o que foi que houve entre eles, a federação, os clubes, não sei o que foi, sei que ele acabou parando o campeonato, aí o campeonato acabou, depois eles acertaram que ia voltar só em janeiro, fevereiro que ia voltar. Não, em fevereiro que voltou, que a gente foi campeão. Aí voltou em fevereiro a final para disputar. Aí foi quando a gente foi disputar. Aí acabou a gente ganhando do Palmeiras. Foi que até o treinador era o Tele Santana. Não, ele ficou louco da vida, queria matar. Parou e acabou a gente sendo campeão. Então, mas olha como a força do Matheus, a força do Corinthians na época. Agora, como é que foi esse seu entrosamento com a democracia corintiana? Porque, olha só, você saiu do Recife, você não sabia nem para que time vinha. Os jogadores naquela época também, em todos os lugares no Brasil, eram tratados quase como escravos. Você vai para onde o clube quiser. Aí você chega, vem para o Corinthians, já vira ídolo logo de cara. Eu lembro, a gente brigava para fazer entrevista com você, tinha fila, um terror. Aí chega Sócrates, chega Adilson Monteiro Alves,
Democracia Corintiana. Eu quero saber como é que foi para sua cabeça. Como é que é isso? De repente, então, acabou essa coisa ditatorial, tudo certinho, a gente define, nós jogadores definimos um monte de coisa. Como é que foi para você? Poxa, para mim, eu até brinco com o pessoal no começo, a democracia e tal, não sei o que, eu falei, pô, eu não entendia nada da democracia. A verdade é essa, ficou meio no ar, entendeu? Não sou eu, quer dizer, a maioria do grupo ficou meio no ar. Quando falou o negócio de democracia, aquelas coisas, aí ele falou, pô, democracia, como é que... Mas aí foi... Mas quem que foi explicando? O Sócrates, o Adilson Monteiro, né? Você aí. Tinha interesse nisso? Para você foi um choque? Para você, só para você? Não, eu não... Quer dizer, democracia, assim, em termos assim, democracia, se eu tinha interesse, as coisas assim na época, não. Eu não tinha assim. A visão social, que o Brasil vivia numa ditadura. Não, cara, vivia da ditadura e tal, mas criar uma democracia dentro de um clube popular, né? Você fala, poxa, né? Então foi um negócio meio que aconteceu, foi de repente assim, e acabou dando certo, né? Não, mas para você ia conversar para entender o seu? Não, claro, a gente conversava. Com quem? A gente conversava com o Adilson Monteiro Alves, que era o cabeça, ele com o Sócrates, ele era o cabeça da democracia, né? O Vladimir, o Juninho, aí tinha outros também, o Casa, né? Então o pessoal tinha esse grupo aí que entendia mais assim da política, aquelas coisas. Dava medo, Biro, porque o Zenon veio aqui também, ele disse assim, foi até ameaçado, chegavam ameaças na casa dele, olha, vocês têm que ficarem quietos, chega de falar contra o regime, contra os militares. Dava medo de jogar lá ou não? Como é que era isso? Não, em relação a isso não cheguei, não tive assim nada disso não. Não deu medo assim, né? O que deu, eu te falei, a gente ficou surpreso realmente em relação a isso, democracia dentro de um clube e tal, né? E na época o que aconteceu? A democracia, então ninguém vai treinar mais, que ninguém vai fazer isso, não vai fazer aquilo, né? E realmente foi o contrário, né? O pessoal achava que a democracia então vai treinar quando quiser agora, sim, verdade. Vão mandar, vai demandar. Como é que era? Então explica, então, né? por favor, Biro. Então que o pessoal achava que não ia treinar, que treinasse quem quisesse, né? Aquela coisa Mas toda. Como era então? Aí depois mudou, aí veio, né? A gente treinava normal, aí veio a concentração, aí foi que realmente acabou. Concentração só para os solteiros? Se quisesse, se o solteiro quisesse ir concentrar. Se não quisesse, também ficava em casa. Não tinha. Era responsabilidade sua. Era responsável de cada jogador. Ó, quer concentrar, tirou a concentração, né? Praticamente tinha tirado a concentração. Mas aí tem alguns que era casado, tal, como eu, outros também, tinha criança pequena, aquelas coisas. Então, às vezes, a gente acabava indo, chegava 10 horas para dormir e tal, aquelas coisas, jantava e era uma coisa de responsabilidade. De responsabilidade, tinha isso. Então, foi que tirou o Adilson, junto com o Sócrates, acabou tirando negócio de concentração. E, por exemplo, essa coisa de que todo mundo diz, vocês votavam para contratar e para dispensar jogadores. Tinha isso. Tinha isso o grupo reunia, o Adilson reunia o grupo, né? E passava, vamos contratar fulano, estão precisando desse atleta, dessa posição, precisamos contratar fulano, o que é que vocês já... sim, não, legal. Por exemplo, o Leão, o Ataliba teve aqui faz 2 semanas e falou, não, a gente votou pro Leão vir, mesmo sabendo que ele tinha um jeito diferente da democracia. Ganhou a maioria. Ganhou a maioria. Teve a votação e a maioria ganhou. Ganhou para que contratasse o Leão. O seu voto qual foi? Não, eu achei legal trazer o Leão, votei a favor. Ele estava no auge, né, jogando no Grêmio. Isso, votei a favor. Um goleiro como o Leão, você... Né, e assim... Agora, claro... Não, antes de falar da saída do Leão, eu queria falar uma coisa assim que a democracia, na minha visão, até a gente vem conversando até um pouco antes, também, você concorda com a Zenon, com a Ataliba, com o Casagrande, só deu certo também porque vocês formaram um time muito excelente e ganharam. Porque se o time já tivesse perdido, eles iam cortar as asas de vocês logo no começo. Não ia ter mais democracia, né? Eu não sei se você concorda comigo. O que você acha, Biro? Não, sem dúvida. Acho que a confiança é importante para os dois lados, né? Tanto para a diretoria como
com o treinador, né, como para o jogador. Porque a partir do momento que a gente queria fazer alguma coisa, chamava o treinador, falava com ele, que na época foi o Jorge Vieira, depois veio o Travalini que estava junto, e ele acabava, a gente queria fazer um churrasco, acabava o treino, vamos fazer um churrasco, tal, acabava indo, não tirava o treino da tarde, ia lá, tal, mas por quê? Porque ele tinha essa confiança no grupo. Porque o time ganhava. O time ganhava, porque se o time não ganhasse, não tivesse essa confiança, e outra, algum jogador estivesse pisando na bola, o próprio grupo ia chamar, entendeu? Atenção, conversar, e tirava, entendeu? Por quê? Porque o grupo estava fechado, o grupo estava unido ali, né? E tinha seu objetivo. Então não importava o que você fazia na véspera, importava o que você ia fazer no campo lá, né? Mostrar, entendeu? Porque se você não rendesse, aí sim, aí, fulano, você está fora. Então, porque, Biro, chamava muita atenção. Como é que jogador de futebol pode treinar e depois ir para o bar da Torre, lá que era um bar que ficava no Parque São Jorge, a imprensa tinha acesso, a gente passava, via alguns jogadores bebendo lá, cerveja na boa, rindo, vocês brincando e tal. Aí fala, bom, não é possível. Aí no dia seguinte ia, jogava um clássico e ganhava. Como é que vai cobrar esse time? Então não tinha jeito de cobrar, né? Então é isso, os caras tinham. É que o que foi, como eu te falei, o que era feito na véspera, acabava tendo que parar no bar da Torre, ia lá tomar uma cerveja, aquelas coisas. Claro, tomar uma cerveja, não é que ia se embriagar, sim, né? Exatamente. Ninguém ia ficar bêbado, sair bêbado, beber até. Não era isso. Tomava consciente e tudo, tomava sua cervejinha consciente, acabava, ia para casa, normal. Não tinha isso, né? Então, por quê? Porque tinha responsabilidade no outro dia e dentro de campo. Tinha cobrança. Então, vocês eram atletas mesmo. Biro, você ganhou 4 paulistas com o Corinthians. Você ganhou 2 com a Democracia. Qual é a diferença de você ter sido campeão com a Democracia e ter sido campeão com o regime normal? Qual a diferença para você? A Democracia eu acho que foi legal porque, como você falou, né, de tudo que aconteceu, né, de montar a democracia no clube, né, ainda mais do jeito que foi, né, daquilo que está acontecendo no país, né, e de repente mudar, né, e voltar à democracia, então marcou em termos de relação a isso, porque se a democracia não ganha, também não ia ficar marcado, né, essa democracia, o que a gente fez, né, mas tudo juntou uma coisa só e realmente foi legal, porque ficou marcado, né, pela mudança que teve o país, aquilo que a gente conseguiu, né, os títulos, tudo, né, e aí marcou a democracia. Você a democracia corintiana. Tem um pedacinho de vocês nessa mudança, porque primeiro foi o voto pelas diretas já, que acabou não ocorrendo, mas vocês chacoalharam o país. Não, sem dúvida. Deu uma chacoalhada boa, porque é um clube com a massa, como é o Corinthians, a torcida que tem, né, o Brasil todo, né, e começar a falar de democracia, aquelas coisas todas que o pessoal comentava, falar democracia, direta já, aquelas coisas, então isso aí, pegou, marcou e ajudou bastante, com certeza. Quanto foi o choque, por exemplo? Porque você é muito inteligente isso aí, todo mundo que jogou pelo Corinthians sabe. Você não teve a formação porque não teve a chance, que você sai, né? Sem grana, no Recife, seu pai separado da mulher, tal, então, enfim. Mas como é que foi esse casamento, você e Sócrates? Porque também muita gente diz que intelectualmente vocês combinaram, vocês sentavam, conversavam e em campo vocês mudavam até a maneira do Corinthians jogar. Como é que foi esse casamento, você e Sócrates, no meio campo? Não, como você falou, o Magrão é muito inteligente, né? Ele, só de você olhar para ele olhar para você já sabia o que ele queria, né? Então... Mas precisa ser inteligente para receber a mensagem dele também. Isso, sem dúvida, claro. Tinha que ter isso, tem que ter esse, né? Esse tchan aí, senão você não conseguia mesmo, né? Mas como isso aí a gente já vinha de treinamento, tal, de jogos, né? A gente sabia, o Magrão, como eu te falei, o Magrão. E tinha jogos que a gente tomava 2 gols, 3, né? Chegar, ele ia lá, pegava a bola, ia lá no gol, pegava a bola, trazia. Calma,
vamos continuar, deixar a torcida, vamos continuar a mesma coisa. Aí, isso que eu estou falando agora, até voltando um pouco atrás, foi em relação, quando a gente jogar, que a torcida tomava 1, 2, a torcida começava a chiar, aquelas coisas todas, ele ia lá, pegava, calma, tranquilo, não, vamos tocar, jogar da mesma forma, calma, vamos ter calma, pegar a bola, vamos jogar, vamos tocar, calma, deixa a torcida. E, pô, daqui a pouco a gente virava, era 1, 2-1, 2-2, 3-2, 4-2, então era assim, entendeu? E às vezes quando estava ruim, o Magão pegava e falava, não, calma, tranquilo, tal. Você acha que ele é um gênio? Foi um gênio? Sem dúvida, sem dúvida. O Magão foi fera. Você acha que foi o jogador mais importante que você jogou? Mais talentoso? Foi, sem dúvida. Claro que tinha outros jogadores, tá, como o Zenon também, pô, né? Ele não jogava muito também. Mas o Eduardo também, eu considerava Amorim. Ele também, pô, Eduardo era, porra, né? Muita gente não dava muita bola assim, mas, pô, a gente que jogava junto com ele também, o Eduardo era, né? Mas o Soca foi muito importante, né, em relação tanto dentro de campo como fora. O cara, ele foi genial, tal, né? A gente não era tão inteligente como ele, mas a gente, né, se encaixava naquilo que ele queria, né? Mas era mais ou menos isso. Biro, você é danado, você marca um gol de canela contra o Palmeiras, aí você resolve arrasar o São Paulo também na final, faz 2 gols. Qual das duas finais, o que chamou mais atenção? O que você tem mais no coração? Qual que deu mais prazer para você? Olha, eu vou te falar, o pessoal sempre me pergunta, né? Fala, pô, você falou, esse jogo contra o Palmeiras, né? Acho que foi mais importante, que foi praticamente a minha chegada, tá? A gente ser campeão paulista em cima do rival, né? Que tinha aquela rivalidade, a gente estava entendendo aquela Palmeiras que era Palmeiras e Corinthians, né? E eu fiz um gol também que tirou o Palmeiras fora, depois a gente foi campeão, né? E isso para mim marcou. Claro que o título contra o São Paulo também foi legal, marcou, mas eu acho que para mim foi mais esse título do 79, que foi praticamente a chegada, e eu fazendo gol na semifinal, tirando o Palmeiras fora e a gente sendo campeão, aí marcou. Agora, Biro, uma coisa que chama a atenção, assim, seleção brasileira, o potencial que você tinha, qual a sensação de olhar olho no olho o Tele Santana falar para você, olha, eu deveria ter levado você para 82. Qual é a sensação? Não, eu falei, poxa, ainda brinquei com ele, falei, não, Tele, aí ainda brinquei, eu falei, não, quando ele falou isso, eu falei, então, se tivesse levado, você tinha sido campeão do mundo, você estava aí, campeão do mundo. Aí ele deu risada, aí brincando, falei, mas tudo bem, mas faz parte. Aí ele falou, isso faz parte, futebol tem isso dessas coisas mesmo. Mas contam as más línguas que o senhor, quando o senhor fez gol contra o São Paulo, o senhor levantou o braço, assim, passou em frente ao banco do São Paulo, e o Tele era mais vingativo até que algumas pessoas que eu conheço. Foi isso mesmo? Isso você acha que teve um pezinho ou não, Biro? Porque lá do pessoal pesa. Falaram que ele ficou chateado, porque achou que eu estava menosprezando, né, ele, o pessoal que estava ali do São Paulo. Nada, nunca fiz isso, né? E jamais aqui na hora você faz o gol, pô, você sai, né, e para a torcida, né, e a torcida do Corinthians está em todo lugar ali no Morumbi, tá, lá, outro aqui, outro lá em cima. Então, e a gente foi no momento ali, foi isso, né, peguei, aí ele achou que foi alguma provocação, alguma coisa. Agora, se teve alguma coisa em relação a isso ou não, falaram que teve um pouquinho isso aí, né? Mas Biro, porque estava numa rivalidade danada nas decisões contra o São Paulo. Assim, vocês estavam pegando um time, tinha 7 jogadores de seleção, mais o Dálio Pereira, que eram 8 jogadores da seleção, e vocês ganharam 2 vezes. 2 vezes, ganhamos deles 2 vezes. Qual foi o segredo para ganhar desse São Paulo, que era tão forte, Biro? O que vocês combinaram? Onde que ponto fraco vocês exploraram do São Paulo? O que vocês combinaram? Não tinha assim ponto fraco, a gente não olhava assim o ponto fraco, a gente jogava de acordo com aquilo que a gente vinha fazendo. Mas você lembra alguma determinação tática do Travalini, o que ele pediu ou não? Não, que eu esteja lembrado, assim não teve. É que o nosso time era bom, o nosso time jogava.
entendeu? Então a gente sabia da dificuldade, que o São Paulo tinha um bom time, né? E a gente sabia, a gente tinha que envolver ele de uma forma de um jeito ou do outro. E dentro de campo a gente começou a desenvolver, né? O nosso trabalho, claro que decisão você tem que estar atento a tudo, né? Você vai buscar força, né? Onde não tem, você tem que buscar força. Isso que foi isso. E a vontade, né? Que o Corinthians, queira ou não, tem sempre essa garra. Jogar, o time tocar, jogava bonito também, jogava bem, mas tinha raça também. Então, a gente foi buscar isso também. A raça foi que prevaleceu também, esses dois jogos. E analisando as finais, Biro, o Corinthians sempre teve mais posse de bola. Assim, e quando o São Paulo tinha a posse, vocês tinham um contra-ataque fulminante. O time descia em bloco, assim. Isso. Era muito moderno o time. Se estivesse jogando hoje, 2025... Ia bater de frente com qualquer um. Que você chegava, entrava dentro, você olhava o time do Corinthians, você chegava, você via Casa, Sócrates, Zenon, eu chegando, às vezes era o Eduardo chegando. Sim. Então sempre tinha o Ataliba que jogava. Sempre estava chegando também lá dentro da área. Você chegava 4, 5 jogadores dentro da área ali, pô. E quando tomava sufoco, um tal de Leão salvou em 82. Jogou bem demais em 82. Pegou muito. Então, agora... Você joga muito bem. E aí eu chamo os meus companheiros de time e decido que você vai sair do time. Como é que foi isso para vocês decidirem que o Leão não ficava mais? Porque o Ataliba veio aqui e falou, olha, teve uma eleição lá e a gente falou, olha, não está dando certo. E o senhor, segundo o Ataliba, o senhor sacaneava muito o Leão, chegava assim, tirava sarro, que você é muito brincalhão, chegava, Leão... Não vai ter treino hoje de novo, não, né? Ia ter treino, mas o Leão ficava louco, queria matar todo mundo. Como é que não vai treinar? E saía xingando e você ia estar ali rindo pra caramba. Mas como é que chegou a essa conclusão que não dava certo mais, que o Leão tinha que sair, Biro? Rapaz, eu não estou bem lembrado, né? Biro, em relação assim, na verdade, eu não estou lembrado assim como que foi, né, a saída do Leão. Eu sei que acabou o campeonato, o Leão, realmente, ele já tinha comentado que ia sair e tal. Que ele também não estava sentindo bem lá. Que ele ia sair, né? Eu conversava um pouco com ele lá, sempre a gente teve bom relacionamento comigo, com ele também, entendeu? Eu brincava muito com ele, zoava, outras coisas que a gente zoava com ele, que nem pode falar aqui. Mas Biro, a gente não para de instigar. Conta de leve o quê? Das pernas dele? Ele zoava ele bastante, né? Aí, pô, sacaneava ele. Mas agora quando acabou o campeonato, a gente sabia que ele sabia que também não ia Agora ficar. falando do Super Sério, você acha que era incompatível? Chegou a falar, não dava na democracia com alguém que era contra não, acho que ele era contra, mas ao mesmo tempo ele aceitava, entendeu? Porque se ele não aceitasse, ele não ia ficar. Ficou um ano só. Então, ficou um ano. E assim mesmo ele ficou. Se não fosse, ele não aceitasse aquilo que estava acontecendo, ele tinha saído 2, 3 meses e falou, não, estou indo embora, tchau, acabou. Ele aceitou, porque ele viu que o time tinha condição, o time era bom. Ele sabia disso. Também ele não é bobo. Se fosse um time ruim e quisesse fazer o que estava fazendo, ele não ia aceitar, né? Mas ele viu que o time era bom, então ele aceitou, né? Como ele aceitou, como o grupo também aceitou ele. O jeito dele ser, que o Leão, você ia chegar no treino, ele gostava de treinar. Sempre foi assim, né? Ele gostava, ele chegava às 8 horas, ele treinava até às 9 horas a gente estava chegando, aí ele treinava de novo e assim ia. Então, quando você falou aí que a gente sacaneava ele, Leão, à tarde tá liberado o treino, vai ser churrasco. Aí ele ficava louco, né? Aí ele ia no Mário Travalini, chegava a conversar, falava, aquela assim não dá, assim eu não falei, dá. Não vai ter treino à tarde? Aí ele fala. Aí, e dura que os caras não queriam treinar, ele chamava os caras para treinar, né? O Solito, os caras, você vai ter que treinar, os caras não vão treinar, vamos treinar. Ele tava preso na Taliba, falava, você vai treinar. Ele falava, ele chamava, eu não sei quem era o Solito, o Leão, não sei se era o Dagoberto. E treinava. O Solitinho também, eu acho que estava também. E aí chamava para treinar. Não, vamos treinar comigo lá, vai ter que treinar, pô, vocês têm que treinar, goleiro tem que treinar, não sei o quê, aquelas coisas todas. Mas ele era assim, né? Então, eu sei que ele acabou aceitando, né? E ajudou bastante o campeonato que a gente fez, ele pegou muito. Pegou muito. Agora, o Biro usa esses olhos claros que você tem aí, que já despertaram tanta atenção aí da mulherada, me diz. O Leão também
chegou a cogitar para te levar num time que jogava de verde. Você imagina, ele queria te levar para o Palmeiras, vocês conversaram sobre isso. Como é que é? Cara, você acha que teria condição de você, o ídolo no Corinthians tão grande, jogar no Palmeiras? E conta como é que foi a história. Não, surgiu o papo, que o Leão tinha amizade com o pessoal lá do Palmeiras, né? O seu Aldo de Mauro na época, né? E ele era diretor do Palmeiras, aquelas coisas. Então ele fizeram uma pesquisa lá, pesquisa não, né? Teve um contato que ele queria me trazer, como ele era amigo do Leão, aí falou com o Leão falou, pô, o homem tá querendo te levar pro Palmeiras e tal. Então eu falei, putz, vai ser meio complicado sair e tal, né? Você se imagina jogando camisa verde? Eu falei pra ele, pô, não, mas mesmo assim a gente foi, batemos um papo. Você bateu papo com o Mauro? Bati, porque era gente boa que eu bati com ele, porque ele também me levou para comprar um apartamento, porque o seu Aldo de Mauro tinha apartamento, fazia prédio, construtor e tal, né? Então, aí eu fui com o Leão para comprar um apartamento, né? Bati um papo com ele, almoçamos juntos para comprar. Na época ele estava fazendo apartamento no Tatuapé, aí bati um papo com ele e tudo. E ele tinha, claro, na época ele tinha interesse lá e tal, né? Ainda brinquei com ele, se você me der uns 5 apartamentos, aí eu tô indo, né? Não, mas brincadeira, né? Mas a gente sabia que não tinha jeito, né? Não ia soltar. Nem um dirigente do Corinthians ia ser meio complicado, né? Agora, Biro, então, o foco totalmente é você. Olha que chance que o Maradona perdeu. Maradona, jogador importante da Argentina, ele ia ter como companheiro você no Napoli. E aí o Vicente Matteus não deixou. Conta essa história direito, assim, porque a gente sabe alguns pedaços. Como é que foi? Porque acabou indo o alemão no seu lugar. O que aconteceu? Como é que foi essa negociação que o Corinthians vetou? Sócrates e Casagrande saíram e aí chegou o Napoli para te levar. O time na época teve bastante contato com os clubes, né, de fora. Pelo menos na época o Juan Figa, que era o empresário que levava mais jogadores aí para fora, aquelas coisas. E ele conversou comigo, falou que tinha interesse, o Nápoles tinha interesse, tinha outros também que tinha interessado lá, né, pessoal do México, a Espanha também. Quem da Espanha? O Málaga? Não, a Espanha era o... Se eu não me engano, era o Sevilha. Sevilha, olha isso. É o Sevilha, eu lembro. Então eles estavam querendo levar na época. Aí tinha esses contatos todos, aquelas coisas todas, puta aí. Aí o Ranfico foi falar lá com o presidente, mas acabou não liberando, e ainda mais saiu, que acabou saindo na época, saiu o Sócrates, Casagrande, e depois eu ia sair, quer dizer, ia sair um dos 3 principais, né, ídolos assim, da torcida, aquelas coisas. Então a torcida não aceitava, né? Acabou não aceitando, tal, ainda falou, né, que não ia deixar aquelas coisas todas, e acabou não liberando. Também era diferente, né? Não era também aquele caminhão de dinheiro que tem hoje, essas coisas todas, né? Era totalmente diferente, né? Não era nada daquilo também, né? Era mais pelo status, aquelas coisas, você jogar, né, na Itália, qualquer time na Roma, Internacional, aquelas coisas. Então era mais isso. Mas você se arrependeu de ter aceito isso, de não ter brigado para sair? Mas não tinha jeito, porque na época ou o clube te liberava ou você ficava preso, né? Não tinha essa de você hoje que tem. Na época você tinha contrato, você tinha que cumprir o contrato. Se o clube não quisesse te liberar, não liberava. Não tinha esse negócio de rescindir contrato. Não vou rescindir, não quero ficar, não, tal. Mas mesmo assim você tem que esperar. Se o clube não te liberasse, se ele entrasse num acordo com o clube, eles não iam te liberar, porque você ficava preso na federação. Não adiantava brigar. Não adianta, porque você ficava preso na federação, não tinha jeito, né? Então você não ia jogar. Aí você ia ficar preso, ia ficar aquela briga, aquelas coisas. Mas para você, dói não ter saído para o exterior? Ou... Não tem. Claro,
seria bom, né, na época, mas eu também nem, na época também, assim, não tive aquela vontade, assim, falar, pô, eu quero, sabe, não tinha essa... Porque você era super bem tratado aqui, você era sempre foi um grande ídolo. Então. Até hoje a gente sai, hoje mesmo as pessoas gritando seu nome. Então. Agora, então, você era tão ídolo que você é um dos responsáveis pela minha barriga. Como é que você vira nome de arroz? Como é que é isso? Que aí eu não posso ir para uma churrascaria que eu sou obrigado a comer o arroz birubiru. Conta, Biro, por favor. Então. Olha, esse foi teve esse do rodeio, né? Que o pessoal fizeram, fazer uma homenagem pro Quem? Não, conta o Washington Oliveto. O Washington Oliveto ele falou o nome lá do pessoal do dono do rodeio, vou fazer uma homenagem, sentou ele... Acho que o Sócrates, talvez, até estava junto, se eu não me engano. Pode ser, não saía de lá. O Washington Oliveira falou, parece que eu acho que o Magrão estava junto também com o Washington Oliveira. Aí falaram que ia fazer esse arroz aí e tal. Mas antes disso, o mestre do Pai Mendonça ali na Marginal, a gente foi campeão contra o Guarani, 88, e o Matheus pegou a gente e levou para o restaurante para a gente jantar lá, junto com a família, tal, aquelas coisas, jantamos lá. Sei que o cara fez uma homenagem para mim, fez um arroz lá, né? Aí o mestre era nordestino, né, tal. Aí com carne seca, aquelas coisas todas, eu sei que fez uma panela ali, eu sei que tá ali para frente esse arroz, aí o Ostro acabou fazendo essa homenagem também em relação ao arroz. Ele acabou montando também o arroz birubiru, porque aí ele viu, eu vou fazer um arroz birubiru, batata palha por causa do cabelo, por causa do cabelo, não sei o que, ovo, bacon, não sei o que, só que o outro lá tinha carne seca, né? Ele fez com carne seca, aquelas coisas todas, né? E o do rodeio já era mais com batata palha, ovo, bacon, fez aquele... Né? Mas olha a tua importância, hoje você virou um prato da culinária nacional que ninguém quer, que ninguém deixa de pedir, especialmente as churrascarias. Agora, Biro, como é que você ganhou do Maradona por uma tampinha? Olha que campanha publicitária da Coca-Cola. Explica essa campanha, Biro. Como é que foi? Foi muito legal. Foi legal, pô. Foi legal. O pessoal da agência me chamou e falou, você fazer uma propaganda aí junto com o Maradona, assim, tal. Você topa, tal. Aí falaram, né, a menina lá que é da agência, falou, o valor é X, tal, você topa fazer? Eu falei, já, né? Eu falei, já, pode começar já, eu brinquei, né, com ele. Ele falou, não, então é legal, você vê e tal. Eu falei, não, beleza. Aí passou uns dias e tal, e a gente já começou a gravar, fazer os negócios que tem que fazer. Não, explica como é que foi, como era a propaganda, Biro, por favor. Então, aí começou a gravar, a propaganda era isso, né, eles montaram, a propaganda era assim, era uma brincadeira que eles iam fazer, né, entre Birubiru e Maradona. Quem era o melhor? Birubiru ou Maradona. Né? Aí tinha a tampinha, que vinha na tampinha, né, tal, né, que era o melhor. Então, mas nos restaurantes, nas padarias, tal, tinha uma urna do Maradona, tinha a urna do Birubiru. Você pegava a tampinha da Coca-Cola, colocava num ou no outro? Tinha o negócio da tampinha, você colocava lá na urna, naquelas coisas todas, tal. E eu sei quem ganhou. Quem ganhou o Birubiru, né? Então, por uma tampinha, né? Ainda brincava, falei, né? Aí eu falei, Maradona não jogou no Corinthians, você não fez gol no Corinthians, tu vai ganhar como? Não tinha jeito, É brincadeira. Né? E Biro, depois você se encontrou com o Maradona, como é que foi? Que impressão que você ficou dele? Porque parece que ele foi super simpático com vocês. Foi gente boa, foi lá no Rio, foi no Rio. Gente boa, tomamos um vinho junto e tal, foi bem legal, né? Só que ele ficou um pouco lá, depois já saiu, né? Até convidou para ir onde ele ia e tal, mas a gente acabei ficando, não cheguei a acompanhá-lo, né? Mas ele foi lá no compromisso dele e tal, que eles iam lá e tal. Um pessoal também, um coquetel que fizeram para eles lá e tal. E eu acabei ficando, né? Mas foi bom, mas batemos um papo, foi bem legal. Ele tinha uma aura de jogador diferente mesmo? Como é que era? Tinha. O cara, ele era... o aspecto dele era bem legal, né? Um cara descontraído, um cara, brincalhão, brincava e tal, né? Ainda brinquei com ele, por pouco eu não joguei com você lá, no Napoli e tal, que na época eu tive esse contato do Napoli, eu falei, por pouco eu não cheguei a jogar com você.
lá no Napoli, lá, né? Com você e com o Carecone, né? Que o Careca, né? Jogaram junto lá. O Maradona ia fazer muito mais gols. Sem dúvida. Não é. E o Careca também ia fazer mais. Falo pra ele, quando eu encontro o Careca, se eu fosse pra lá, você ia fazer muito mais. Agora, Biro, você já fez 300 propagandas. Conta algumas inusitadas, as propagandas mais diferentes que você fez. Porque a sua imagem de jogador midiático é importante. Abriu um flanco para até jogadores de futebol. Quais propagandas que mais te marcaram, Biro? Que você fez? Que você gostou de fazer ou que você achou diferente, estranha? Não, teve uma do cachorro da Havaiana que foi legal também. Como é que foi? Então conta, por favor. Cachorro, tem um cachorro todo peludo, meio igual o meu cabelo, né? Meio queimado, meu cachorro lá e tal. Essa foi legal. Eles estavam lá na sala assistindo o jogo e tal, aí eu entro, aí o cara fala, né? O Birubiru tá aí assistindo o jogo com a gente e tal. Aí eu entro, né? Falo, o Birubiru, mas peraí, você falou que o Birubiru tá aqui, o Birubiru tá chegando. Não, o Birubiru é ali, pô. É o cachorro, né? Aí isso foi legal também. Foi mais ou menos isso aí que tá. Mas aí eu entro e falo, o Birubiru. Aí o cachorro tava lá, né? O cabeludinho, o cachorro também só foi. E você sempre desempenhando legal. Bem diante das câmeras, né, Biru? Aí teve outro também da Coca, o negócio do carro. Conta, Paulo. Do carro foi. A gente gravou lá em Campinas, lá no Campo da Ponte. Tinha um carro, um Galaxy lá e tal. Eu vinha aí, chutava o Galaxy, né? Chutava o Galaxy, aquelas coisas todas. Eu voava. Como é que era? Deixa eu lembrar o que. Chutava do carro, que eu chutava e tinha mais alguma coisinha lá. Você chutava e o carro ia? Aí chutava. Aí o cara, quando passava na propaganda, o carro, chutando o carro, e às vezes eu no carro também, no Galaxy, aí passava eu voando com o Galaxy. Foi legal também. Essa sempre teve. Mas Biro, teve outras também, negócio demais. Isso aí é mais caso de material de construção. Conta então, e teve alguma coisa engraçada? Como é que foi? Não, engraçado não. Esses aí já foi mais. Você indicando. Indicando. Então, Biro, mas você percebe esse poder midiático que você teve? Até hoje, assim, você chama tanta atenção. Você também está aqui, dá para perceber a sua aura também. Você chama a atenção você é um excelente veículo para propaganda, de imagem positiva, vencedora, alegre. Você percebeu e se aproveitou disso também, Biro? Falou, bom, acho que eu também vou pro ramo da publicidade aqui, que eu vou ganhar uma grana aqui. Não, vai acontecendo naturalmente, né? Foi acontecendo, foi vindo uns convites, você começou a participar, aí começou, né? Eu ter os contatos também do pessoal de agência que me liga, Biro, qualquer hora tem assim um evento assim, tenho isso, tem aquilo para ti, dá para você quer fazer isso, aquilo, tal. Então foi vindo naturalmente, né? Não, porque olha que louco, Biro, isso aconteceu. Você chega pro Corinthians, começo da década de 80, até agora 2025, você não para de fazer evento. Marcar a entrevista com o Biro é uma das coisas mais difíceis. Você tem que insistir, porque você tá em Belém do Pará, tá para lá, tal. E agora, antes que me matem lá de Belém, o Ronaldo derrubou um alambrado. Você quase que acaba com o estádio lá, jogando você fez 8 partidas contra o Paysandu, você ganhou 5, empatou 3, você não perdeu e você derrubou o estádio lá. Conta essa história que você foi fazer lá em Belém. Então, isso aí foi um campeonato lá, né? Aliás, final do campeonato, Paysandu e Remo, né? Aí no campo lá do Paysandu, aí eu fiz um gol, né? O rapaz cruzou lá, esqueci o nome dele, era o Edson, acho que foi o Edson. Cruzou, o Marcelo que digo, o Marcelo cruzou, aí eu fui de cabeça, né? Aí o goleiro saiu, a bola também, fiz o gol de cabeça. Aí a torcida, né, comemorar e derrubou o muro lá da Curuzu, que chama, acho que é Curuzu. Derrubou o muro da Curuzu, entrou todo mundo dentro de campo lá para foi um... Apagou a luz, foi um caos. Eu vi um vídeo, que loucura que foi aquilo. Loucura. Aí a torcida porque eu fui bem do lado da torcida, né? Que eu fiz o gol e a torcida do Remo estava atrás do gol. Aí não deu outra, né? A torcida caiu o muro, derrubou o muro. Derrubou o muro. O Ronaldo derrubou um alambradozinho também, porque ele pesava 130 quilos. Não, agora você derrubou o muro. Agora, o quanto que você é ídolo também para a torcida do Remo? Porque
o pessoal de Belém ama você também, absurdamente. Como é que é isso? Pô, foi um negócio legal. A gente montamos um bom time lá, né? O Remo montou um bom time, que na época era o Sérgio, o diretor, o presidente, agora esquecido no nome do presidente, mas o Sérgio, o diretor, montou um time bom, né? E inclusive o treinador nosso era o Givanildo, né? Que jogou no Corinthians, sem cabeção. Né? E a gente fez um belo campeonato, fomos campeão invicto, né? Bicampeão invicto. E a torcida é muito fanática lá também. Então, porque entendeu? quem pensa que aqui lá eles... Nossa, a torcida é menor, claro. Essa multidão corintiano tem, mas em termos de apaixonada lá também a torcida. Qual a coisa mais louca que fizeram com você lá, Biro? Te levaram para onde? Te carregaram no ombro? O que fizeram quando foi campeão? Foi uma loucura. As duas vezes. Mas lembra a loucura maior, Biro, por favor. Lá. Não, como você falou, levar no ombro, os caras levaram. Deram volta olímpica com você no ombro. No ombro, levando, e dava a volta. O outro chegou, entrou lá, o cara trouxe um pacote de dinheiro aqui. Toma aí, cara. É loucura, a torcida é um negócio impressionante, cara. Eu falei, cara, pô, tá aí, tá aqui, olha. Aí, pô, aí peguei o dinheiro, a gente dividiu com o grupo e tal, que eles deram lá, né? A gente dividiu, o cara chegou, pegou, puxou, aí andava. Era muito apaixonado, os caras eram muito, sabe, os caras era impressionante. Em termos de torcida é menor, cara, de que a do Corinthians, mas em termos de paixão é igual. Você é um ídolo gigantesco lá. Agora, Biro, eu queria que você teve uma vida muito feliz no Corinthians, 4 títulos, teve decisões importantes, brasileiros, jogadores, teve jogos contra times do exterior importantes, mas a sua saída do Corinthians foi uma coisa muito esquisita. Você tinha 10 anos do Corinthians e eu posso falar como imprensa, você não teve o tratamento, a consideração que o Corinthians merecia ter com você. Depois passaram-se os anos, hoje você vai lá, todo mundo te ama, mas a saída foi muito feia, Biro. Conta, por favor, como é que foi ter vivido isso, Biro, você? Olha, na saída, rapaz, nem eu esperava também, foi um negócio que aconteceu que realmente fiquei chateado. Conta por detalhes, Biro, para as pessoas entenderem. Saí de férias, o campeonato acabou, saiu de férias, foi que ano foi isso? Isso aí foi em 89, a gente saiu de férias, né? 89. Então, que a gente saiu de férias e tal. Aí, e pro Corinthians, porque acabava meu contrato em dezembro. Aí o Corinthians tem que mandar uma carta 7 dias antes para falar que tinha que... Para a federação. Para a federação, falando que ia renovar com o atleta. Porque se não manda, o passe fica fixado na federação e o clube pode chegar lá e pegar. Mais ou menos isso aí. Aí passou. Aí eu saí de férias, voltei. Quando eu voltei em janeiro, aí eu fiquei sabendo que a Portuguesa tinha me comprado. Tinha depositado o passe na federação e tinha, né, já acertado com o Corinthians, aí não sei o que, aquelas coisas. E o Matheus estava viajando. O Matheus não estava em São Paulo, estava viajando, estava para fora. E só ia voltar no final do mês, eu acho, alguma coisa. E aí eu fiquei chateado. Eu cheguei e falei, pô, mas o que está acontecendo? Tal, aquelas coisas todas. Eu perguntei para um, para outro. Tal, aí eu achei que deram uma enrolada lá. Aí ninguém falou a verdade, aquelas coisas todas. Eu fiquei meio na época. Aí eu falei, então tá bom. Aí os caras da Portuguesa, o presidente, o diretor, né, me chamou. E aí conversei com eles, tudo, para acertar. Aí eu falei, tá bom, já que vocês não querem, então tá bom, beleza. Vocês me sacanearam. Aí eu acabei indo acertando com a Portuguesa, mas foi assim. Mas por que isso, Biro? Então, não sei, até hoje eu não sei. Então, mas olha só, você teve que ir até a casa do Vicente Matheus, porque o Vicente Matheus ficou chateado, achando que você que saiu. Depois que ele voltou, aí fizeram a culpa que eu que quis sair do Corinthians. Na época não tinha nada disso, pô. Tanto que eu não tinha brigado, não tinha nada. Saí de férias que eu voltei e aí achei estranho, né? E o que aconteceu. É só isso, só que não falaram nada, né? Aí eu fiquei puto na hora e tal. Eu falei, então tá bom, vocês estão de sacanagem e tal. Aí tentei falar com o Matheus, mas não consegui. Aí
Quando ele voltou, o pessoal falou, não, o Biro quis sair. Aí um empurrou pro outro na época lá. Aí o Matheus ficou chateado comigo. Ficou, né? Aí falou, pô, você, por que você saiu? Você não me esperou? Eu falei, mas como que eu ia esperar? O contrato tinha acabado. Aí você que ficou aquele disse-me-disse, me falar que eu quis. Eu falei, sim, eu voltei de férias, não estava nem sabendo, o portuguesa foi lá. Entendeu? Eu não tinha conversado com a portuguesa antes, nem nada, foi assim. Cheguei, aí bateram o martelo, aí eu acertei. Porque reformulação, Biro, é normal em qualquer clube. Mas que olhe no olho e fale, olha, a gente vai trocar. E voltou, final de ano, ó, Biro. E pronto. Não vamos, ou o treinador, ser sincero também, chegar e falar, ó, não conto com você. Não conto com o Biro esse campeonato, não quero. Acabou. Mas não, nem falaram nada. Ficaram aquela. Eu não sabia por quê, ninguém sabia. Aí ficaram chateados, aí depois fui lá conversar com ele na casa dele lá, o Matheus, tal, aquelas coisas. Mas acabou. Mas até ele queria que voltasse atrás, mas não tinha jeito mais, né? Que já estava certo. Aí a portuguesa também não ia voltar atrás e liberar, né? Não tinha jeito. Mas ele queria que ele voltasse, mas não. Mas o Biro, hoje, você olhando com mais calma tudo que aconteceu, você acha que foi justa essa saída? Você acha que foi digna por tudo que você fez pelo Corinthians? Não, acho que não. Acho que eu também não esperava sair assim. Então, tanto eu como minha família também. Então, minha esposa chegou e falou, pô, mas você vai sair do Corinthians? Como assim e tal? Eu falei, não, aqui eles falaram, terminou o contrato, eles não quiseram renovar, né? E ninguém falou nada, e o Matheus está viajando. Então, foi um negócio meio assim, sabe? Um negócio que aconteceu que até hoje não entendi direito o porquê também, né? Aí, mas tudo bem, depois a gente fica sabendo coisa aqui, coisa ali, mas tudo bem, já passou. Mas doeu, deve ter doído. Não, claro, do pô. Jeito você sua não casa, né? Você não esperava também, né? Sair assim, né? Entendeu? Mas podia ter ficado muito Porque, olha mais só, anos, né? Então, o Corinthians recusou várias propostas de clubes importantes, se segurou. Vários, Palmeiras, até o São Paulo, todos os clubes tiveram, né, propaganda. Ele tinha sido campeão em 88, né? Então, e jogando bem. Sim. Então, entendeu? A gente foi campeão, era capitão, tudo. É exatamente isso que eu ia falar. Entendeu? Foi um negócio assim que nem eu entendi. Mas tudo bem, é coisa de futebol. Quem que era o técnico na época? Já era o Nelsinho? Era o Jair Pereira. Ah, o Jair Pereira. Jair Pereira. Entendeu? Era o Jair Pereira, a gente foi campeão em 88, era o Jair Pereira. Não, então, em 90, quando saiu, já era o Nelsinho? Não, antes saiu o Pereira, aí era o Ficina, né? Ficina que... Então, tudo aconteceu quando o Ficina era técnico? Bom, um desperdício. Foi o que aconteceu, mas tudo bem, aí passou, na época, mas depois o Matheus falou comigo, depois foi atrás de mim, o filho estava no Guarani, ele veio falar comigo para mim voltar pro Corinthians em 92. É verdade, 92, teve rumores. Então, 92, aí estava para voltar, estava tudo certo e tal, mas na época, eu acho que era o treinador era o Basílio. Aí o Basílio, não, por enquanto não. Aí acabou não dando certo. Foi o que falaram na época, né? Que não ia voltar por causa. E tem outras coisas também, né? Que aconteceu também. Foi em relação a família, né? Porque a minha esposa é sobrinha do Matheus, né? Eu pensei, não, porque vai falar que vai voltar. Entrou também no meio. Então eu acho que foi isso aí também. Por isso que o pessoal, eu acho que deram uma sacaneada quando o Matheus viajou, temos de renovar o contrato. Então dá para entender. Aí acho que teve alguma coisa em relação. Tanto que eu ia voltar, teve esse comentário também. Não, aí que o Matheus tinha falado tudo, aí depois o Matheus, o pessoal está falando, porque é família, estou trazendo de novo, porque é parente, sabe aquelas coisas? Aí, bom, quem perdeu foi o Corinthians, uma pena. Mas tudo bem, Biro, eu queria saber também, como é que você sempre teve uma excelente relação com a imprensa? Como é que foi esse casamento, Biro? Porque, como eu falei, né, durante essa entrevista, tinha fila para tentar falar com você, como é que era isso? Como é que você viu, e você muito esperto, você soube usar também a imprensa para estar sempre em evidência? Como é que era isso para você? Para mim era legal, porque a gente tinha um bom relacionamento com o pessoal. O pessoal vinha, entrevistava,
A gente acabava o treino, ficava dando entrevista, entrava no programa, porque às vezes tinha um programa, acabava o treino à tarde. Você naquele programa do Silvio Luiz lá, vocês deviam ter sido preso, Deus o tenha. Mas vocês deviam ter pegado aquele programa da Ferreirinha, o que vocês aprontavam? Você lembra do Clube dos Esportistas? Dos esportistas, tinha isso. Então, a gente tinha um bom relacionamento com o pessoal, né? Então a gente, brincava. Não, mas você tinha plena consciência o quanto era bom para tua imagem, era bom para isso, era bom. Além de ser ídolo dentro de campo, você também acabou sendo um jogador midiático, que todo mundo via todo instante. Eu estava na TV, estava na Record, estava na Globo, estava em todo lugar. Você não recusava entrevistas, isso era importante demais. Não, sem dúvida, nunca recusei, sempre falava, ligava, a gente atendia, às vezes a gente estava em casa, o pessoal atendia 10 horas da noite, tem uns programas de 10 horas esportivos, né? O pessoal ligava, a gente atendia, tal, aquelas coisas, eu batia papo, conversava, né? E acabava o jogo, a gente ficava lá também, dava entrevista pro pessoal, o treinamento acabava, então a gente sempre... Mas isso revertia também na tua popularidade, né? A imprensa ajudava você a tornar mais popular. Isso também, claro, a gente dando entrevista, a gente dava entrevista, né? A gente tinha esse relacionamento, né? Tanto para um como para outro, era bom. Sim, era bom, óbvio, porque também a nossa matéria ia ser lida, todo mundo, Biro, todo mundo parava. Hoje é difícil, né? Hoje fazer isso, né? Porque eu lembro muito bem, hoje antes você tinha essa liberdade de você ligar na casa do jogador. Queria falar com ver se o Biro atende a gente, falar meia horinha aí, tal, beleza, tudo bem e tal. Verdade. A gente ia, atendia e tal, né? O cara ligava na casa, a imprensa ligava, né? Na casa. Hoje não, hoje já não tem mais isso, né? Hoje, e era bom pro torcedor. O torcedor via, não tinha, assim, tinha um horário daquele horário do rádio lá, programa esportivo, era o cara tava lá, fulano tá falando, então era legal você dar uma entrevista na rádio, para outro, para outro, né? Então era legal. Né? Hoje até para vocês também, né? Jornalistas também. Para entender, porque vocês são os grandes personagens. Hoje é ruim. Hoje os jogadores estão blindados, com medo de falar, de se dispor. Você está aqui, né? Seu coração aberto, mostrando que pensa de uma coisa, de outra. E você batia papo com os caras, pegar, falar, o que está acontecendo? Não, está acontecendo isso, aquilo, tal. Aí eles falavam abertamente, não tinha essa de ficar, entendeu? Com medo disso, daquilo. Não, então, e é isso, a gente conhecia vocês de verdade, os jogadores de verdade, era uma relação mais verdadeira. Mas, Biro, parece que você bateu um recorde do Guinness Book, por duas coisas, você era o jogador mais escolhido na hora do doping, porque por você correr demais e todos porque na época os médicos escolhiam. E a segunda coisa, por você bater o recorde mundial, parece que você ficou 2 a 3 horas para sair do doping, porque você sempre ia acompanhado do Dr. Sócrates, que na época vocês tinham que tomar cerveja. Que loucura que era essa? Que coisa? Que o Sócrates... Como ele era inteligente até nisso? Todo jogo, a maioria dos jogos que eu ia, olha, de 100% dos jogos que eu joguei, eu acho que 80% eu fui chamado em um exame antidoping. Por quê? Porque eu corria bastante. Corria mais que os outros. Então, corria, estava aqui, estava ali, entendeu? Ninguém acreditava. Então, e os caras forçavam, né? Porque aí falaram, não é possível, vamos pegar ele. Uma hora a gente vai pegar, uma hora vamos pegar ele. E nunca pegaram, graças a Deus, nunca mexi com essas coisas, né? Não precisava disso. Mas, e aí quando acabava o jogo, né, então eu ficava, né, o exame antidoping, então eu tinha que ir para o exame antidoping, tá, aquelas coisas todas. E como é que era? Porque antes a gente tomava banho, tempo, se eu não me engano, a gente tomava banho, se trocava e ia para o exame antidoping, mas o cara acompanhava ali, né, tinha um cara acompanhando, a gente tomava banho e tal, bonitinho, né. E naquela sala esperavam o quê? Cerveja. Aí chegava lá, aí tinha uma caixa de cerveja já esperando, né? E aí o Sócrates aparecia do nada. Aí o duro que eu não bebia. Não bebia? Eu não bebia cerveja. Eu não sabia. Eu não tomava cerveja. Aí, tanto esse negócio de exame antidoping, chegou um dia lá, eu falei, teve uma hora que a gente tava, não sei se foi em Porto Alegre, não sei o que foi. Chegou um dia, e aí a gente jogou e ia voltar no mesmo dia, né? Tal, aquelas coisas todas. Cara, aí
E eu demorava, né? Pra fazer xixi demorava. Nossa, eu tomava água, tomava não sei o quê, os caras, toma cerveja, não sei o quê. Aí o Magrão passava, tomava cerveja e saía, né? Quando o avião ia sair, os caras iam sair, eles me deixavam. Aí eu falei, cara, aí eu falei, toma cerveja, que aí você vai ver que vai urinar rapidinho. Aí eu falei, não, vou tomar água. Aí, nada. Eu falei, cara, esperava, os caras, vai sair, o ônibus vai embora. Aí o ônibus ia para o aeroporto, tudo, ficava lá, o pessoal já ia e tal. Eu ia lá, falei, cara, só falta eu perder o voo agora que os caras. Aí tal. Aí eu falei, então me dá cerveja aí. Foi a primeira vez que eu tomei, acho que foi em Porto Alegre, acho que foi. Aí o cara abriu a cerveja lá e tomei a cerveja, falei, vou tomar esse trem. Aí tomei, comecei a tomar. Aí deu um tempinho, não sei se foi por causa da água também que estava, como você misturou, sei que deu um tempinho, fui lá no banheiro, aí saí e vim embora, peguei o avião, já perdi voo, já vim depois, que porque loucura. por causa de ficar esperando, eu esperava muito, né? Então tomava água, tem que esperar e ficar, Que doideira. mas quando é em São Paulo aqui, não, aí o Magrão ficava, né? Ficava o Magrão, casa, os caras tudo lá no vestiário, lá. Os caras tomando, a gente batendo papo, os caras batendo papo e tomando cerveja e eu lá, esperando. Que doideira. Tomar. E antes que eu esqueça, nessa época áurea da democracia, que tinha muitas festas, assim, como da Rita Lee e tal, você acompanhava também nos shows? Você ia com eles ou não? Não cheguei. Porque a Taliba ia em todos. Tinha um pessoal que ia, acompanhava eles lá, tem um pessoal que acompanhava eles tudo, né? Mas também você também não aguentava, né? Porque você tinha que treinar de manhã. Né? Não dá. Se fosse acompanhar, não dava para acompanhar eles muito, não. Pô, eu sei que, a gente sabe, né, que tinha responsabilidade, tinha que treinar, né, então não dá. E aí a gente fala, ficar a noite sem dormir era meio complicado. E agora, Biro, como é que você caiu nesse mundo da política? Você, uma pessoa assim que sempre foi muito popular, era certeza, você saiu candidato, se eu fosse chefe de partido também te levaria. Mas qual foi a tua experiência e quanto foi a sua decepção com esse mundo político, Biro? Então, esse negócio de política entrou por causa do Matheus, por causa do Maluf com o Matheus, fizeram. Aí, o Biro sair candidato, o Maluf, né? Aí o Matheus, não, boa, tal, não sei o que, aí. Acabou rolando esse papo, candidato, sair candidato, saindo candidato. Eu sei que acabei saindo candidato. Mas surgiu através justamente disso, do Maluf com o Vicente Matheus na época. Eles teve lá Comes e Bebe, aí e tal, eles estavam lá e surgiu esse papo aí, eu estava também, aí foi que surgiu esse papo, eu fui também. Aí acabou surgindo esse papo de sair candidato. Como é que foi a campanha? Qual que era o slogan da campanha? Nem lembro agora. Vote Birubiru, o que é? Como que era? Eu acho que era mais ou menos isso. Mas como é que foi a sua decepção com o mundo político? Porque, Biro, já vi entrevistas suas falando que você ficou muito decepcionado. Você queria fazer coisas boas e não dava pra fazer. Era difícil, Por quê? Né? Como é que é, quando eu Biro? comecei, tem algumas coisas que você queria fazer, né? Na minha área, que era esporte, aquelas coisas todas. O que você queria fazer, por exemplo, que você não conseguiu fazer? Olha, eu não consegui, mas depois eles conseguiram, né? Ficou lá engavetado, que era nos colégios municipal, né? Que tinha para essa molecada fazer esporte. Educação física, fazer todo tipo de esporte, que tivesse um horário que eles pudessem praticar para aquele esporte. Né? Então tinha isso aí, para abrir os colégios no sábado, no domingo, para que eles pudessem, da periferia, poder usar, né, a escola para fazer atividade esportiva, essas coisas todas e tal. Então, e algumas coisas em relação ao esporte que eu fiz, agora não estou bem lembrado, que era principalmente o pessoal da periferia, né? Que não tinha essa... Hoje está tendo isso aí, a gente está vendo que tem muita... né? Centro esportivo, quadra em bairro, praça que estão fazendo, né, as quadras de futebol, aquelas coisas, isso é muito legal, né? E na época não tinha, então
precisava fazer isso aqui, fazer essas coisas para que o pessoal praticasse o esporte, em relação a tirar esses garotos de rua, fazer essas coisas todas. Mas, Biro, então, quanto que é sujo esse mundo da política? Quanto é o tomar lá da cá? Explica você que viveu isso. Eu vivi pouco tempo, assim, tive a experiência lá, foi bom que eu tive essa experiência, o que é realmente a Câmara Municipal, o que é ser vereador, né? Mas tem o tomar lá da cá? Como é que é isso? Não, tem toma lá da cá que eu falo em relação a isso, porque a pessoa que vai te ajudar, vou te apoiar, tal, entendeu? Mas tem interesse. Tem interesse, claro que vai ter. Porque mais tarde ele vai precisar, eu preciso que você aprova isso aqui, ó. Isso aí tem. E aí, ou você aprova ou você sai. Se você aceita, né? O cara me ajudou, agora eu tenho que pôr. Quando é coisas, a gente sabe que é normal que acontece, tudo bem, você vai lá, eu preciso que dar uma força pro pessoal lá que fez isso, aquilo, vamos ajudar ele nessa parte, assim, tudo bem. Mas quando é coisa que é mais complicada, aí fala, pô. Mas foi bom para mim, foi bom em relação à experiência que eu tive, conheci um pouquinho, né, o métier lá dentro. Mas né? eu vi você falar que você não volta de jeito nenhum. Não, candidato não. Nunca candidato, mais? Não, candidato não. Mas ajudo aí alguns amigos, nossos que é vereador. Mas você... Mas tem, a gente fala, né, todos os políticos é sem vergonha, isso e aquilo, não. Tem muito político correto, que eu conheci, político que trabalha pra caramba também, né, que eu vejo lá, eu conheço alguns vereadores que eu também estou junto lá, que trabalhei junto com ele, fiz um trabalho junto com ele, né, que é o Goulart, né, o Goulart... Que é muito ligado ao Corinthians também. É muito ligado também ao Corinthians. Um cara que trabalha, eu vi, acompanhei, tanto ele como o filho dele agora também, eles trabalham muito, entendeu? Trabalha muito, então eu vejo o trabalho. Quer dizer, tem os vereadores, tem outros lá também, que trabalhavam muito também, que eu conheci. E Biro, a tua vida também política do Corinthians, você conhece muito o que acontece dentro do Corinthians. Por que o Corinthians está nessa situação, um clube tão popular, e era tão importante, tinha tanto dinheiro na sua época, sempre, tipo, o Matheus segurando, não sei o que, mas agora tem uma arena gigantesca, tem uma arena arrecada por volta de 2 milhões em média dos jogos ao longo do ano, tem muito dinheiro circulando. Por que o Corinthians deve tanto? Você conhece intimamente lá. O que acontece com essas administrações do Corinthians? Isso já vem lá de trás, né? Sim. Já vem bem lá de trás. Aí as coisas vão se acumulando, né? Tipo uma bola de neve? Uma bola de neve, né? Então, eu peguei e estou devendo 100, né? Então estou devendo 100. Eu não vou poder pagar agora. Aí o que está entrando, aí eu vou gastando em outras coisas. O dinheiro entrou, mas você vai gastando aqui, gasta aquilo, o dinheiro vai sumindo, né? E aquela dívida vai aumentando. O fato de dinheiro não ser deles, não ser dos dirigentes, não é muito fácil mexer com dinheiro que não é seu? É claro, ficava mais fácil. Agora, em relação a isso, porque se o dinheiro fosse dele, com certeza as coisas iam ser diferentes. Se fosse ter mais cuidado. Mais cuidado. Se ele colocasse também dinheiro lá, tá aqui, vou colocar aqui, pá, tá? Ele ia ter mais cuidado. Com certeza. Porque não é possível, não. Muitas administrações, 2 bi e 600 milhões. Mas já vem, como eu te falei, você vai rolando, vai para uma bola de neve. Cada presidente que entrava, a dívida aumentava. Eles não queriam quitar, eles queriam que entrasse e ia fazer outras coisas. E não quitava. E nisso foi acumulando. E por isso que a dívida foi acabando aumentando cada vez mais, né? Então, mas Biro, então por que você não pode dever R$1.000 que o governo cai em cima? Por que você acha que o governo não cai em cima desses clubes que devem tanto? Então, devem até porque assim, o estádio do Corinthians não foi pago. É dinheiro seu, dinheiro meu, dinheiro de todo mundo.
Então, eu acho que deve ter acordo. Cair, cai, mas você tem acordo, né? Eles acaba fazendo acordo, os clubes acabam, né, parcela um pouco aqui, um pouco ali, aí daqui a pouco parcela uma, fica devendo 10. Tem essas coisas, né? E isso vai enrolando, né? Então, cara, agora se fosse eu, você, estava preso, né? Preso. É diferente. Né? E qual que é a sua relação hoje com o Corinthians? Como é que você tem uma vida, você vai lá, você frequenta ou você vai nos jogos? Frequento, eu sou conselheiro lá também. E aí, então, como conselheiro, também, você tem uma visão interna. Tem, a gente vê as coisas que tá caminhando, que tá andando, né? E aí a gente fala para alguns companheiros lá nossos, a gente fala, poxa, e aí? Né? Então a gente vê, né, agora, né, as coisas tá tentando fluir aí, vamos ver se vai, né, melhorar daqui para frente, porque vai, como eu te falei, as coisas vai acumulando muito, né? Então, você acreditou no Augusto Melo, né? Qual é a sua sensação em relação a ele? A sensação do impeachment e tudo. Não, como é que é? Augusto foi o seguinte, cara. Augusto foi um negócio que aconteceu que foi, pô, até eu falei para ele, falei, pô, ele foi muito burro em relação a, sabe, não ter tomado a rédea já do começo, já quando ele entrou. Quando ele entrou, já falou, pô, ó, vamos fazer isso. Também ter escutado também as pessoas que estavam do lado dele, né? As pessoas que estavam do lado dele também, ele tinha que escutar. Algumas pessoas, né, que ajudaram ele na campanha, aquelas coisas todas, tinha que ter mais espaço, falaram, vamos fazer isso, tal, pelo que a gente está sabendo, foi que ele realmente não queria nem saber. Quis fazer sozinho Quis tudo? fazer só e acabou se complicando, entendeu? Mas era um cara que tinha uma ideia boa, que as coisas parece que ia, né, dar uma melhorada, né, na situação que vivia realmente o clube, né, e ao contrário, né, voltou tudo e pior ainda, né? Então, quer dizer, né, em relação a isso, agora vamos torcer que as coisas mudem, né? Agora vai ter a reforma do estatuto, essas coisas todas, vamos ver o que vai dar, né? Bom, aí vai ter votação aí para frente, a gente vai analisar, estão analisando os projetos que tem, essas coisas todas, para que possa ver o que daqui para frente possa melhorar para o clube, né? Porque a gente hoje tem que pensar muito realmente em relação ao clube, porque a gente, né, os conselheiros, né, procurar realmente ver. E Biro, você ganhava bem na época, mas como é que você vê hoje a situação, por exemplo, do Memphis Depay, que está num hotel que custa 250 mil por mês para o Corinthians, ele ganha cerca de 6 milhões somando tudo, em média, e o Corinthians devendo tanto. Como é que é, você como conselheiro do Corinthians, Biro, como é que dá para explicar essa situação? Explicar foi errado, né? Que eles fizeram. Na empolgação, talvez a gente fala, a empolgação veio, queria trazer um jogador com um nível, acima da média, né? E um cara que está lá na Europa e tal, né? E falou, o cara tá dando sopa, tal, né? Aí não pensaram duas vezes, né? Então, vamos pegar, vamos fazer esse impacto aí, né, perante a torcida, perante a imprensa, né? Estamos trazendo aí um cara realmente, né, fora de série, né? Foi o que aconteceu, aí se empolgaram, aceitaram realmente o que puseram na mesa, aceitaram, porque o cara veio, né, num nível bem elevado, e acabou na empolgação aceitando aquilo, tudo que ele pediu, né? Então é por isso que eu estou falando para você, se o Augusto tivesse realmente conversado mais com as outras pessoas que ajudaram ele, que o outro foi vice, o outro não sei o que, chamasse e tal, né? Então acho que talvez as coisas fossem diferentes, né? Porque assim, você imagino como corintiano e como conselheiro, deve ficar chocado. Como é que o Corinthians deve tanto e paga 6 milhões para um jogador só? Foi o que aconteceu, foi isso, empolgação, empolgaram, na hora que trouxeram ele, empolgaram, puseram na mesa e assinaram, se empolgaram. Aí depois de um tempo, eu falei, caramba, puta... Hoje deve 23 milhões para ele, então... Agora, Biro, você acha que valeu a pena ele ter vindo?
O Memphis? Olha, no meu ver, se ele tivesse não vindo, o time ia estar do mesmo jeito que está hoje. Tá? Agora, em relação à mídia, vamos pôr assim, sim. Então, por Corinthians, eu acho que foi bom, tanto aqui como lá fora. Entendi. Em termos de mídia, Sim. essas coisas, acho que foi bom, foi legal. Porque lá fora, pô, o Mendes está jogando no Corinthians. Pô, sim. Né? Levou o nome tá levando o nome do clube, queira ou não, para outros países. Né? Porque quem está jogando lá, o Mendes está jogando lá no Corinthians e tal. Então, quer dizer, levou a isso sim. Né? Agora, em termos de entrega, essas coisas todas, se ele não tivesse. Seria a mesma coisa, o time ia jogar da mesma forma, estaria jogando do mesmo jeito. Vou falar de um jogador muito melhor que ele, um tal de Birubiru. Como é que o Biro via os grandes confrontos? Quais foram os grandes confrontos que você tem na memória, Biro? Palmeiras, do Tele, São Paulo, Santos, o Inter, o Flamengo, quem para você quem eram os grandes rivais e qual que você tinha mais prazer? Ninguém está ouvindo de ganhar. Não, de ganhar sim. Temos o Campeonato Brasileiro, o Flamengo era um que batia com a gente, que tinha um bom time. Flamengo e Corinthians, na época era entendeu? Mas você tinha prazer mais em ganhar? Claro, sim. Você jogar, entendeu? É a mesma coisa. Você pegar em São Paulo aqui, claro. A gente tem que ganhar de quem? Do rival. O rival é o Palmeiras. E era o que tinha mais vontade? Mais assim, mas não é questão de ter mais vontade assim, mas era um negócio tipo que a gente levava como se fosse rivalidade mesmo. Entendeu? Não podia perder. Entendeu? Qual o jogo inesquecível seu da vida? Se for para lembrar assim pro resto da sua vida, daqui 100 anos, o jogo do Birubiru que ele escolheu como jogo dele. Qual foi o jogo que deu mais prazer? Qual foi, Biru? Puta, que eu tivesse escolher? Um. Puta. Olha, eu escolhi esse aí que eu te falei, que foi campeão em 79, esse aí, eu acho que eu escolheria esse jogo. Em cima do Palmeiras com um gol seu de canela. Fiz um gol de canela. Como é que foi a comemoração? Como é que foi? Você não deve, já que é inesquecível para você, como é que foi? A comemoração, puxa, nem tanta festa, né? Foi. Não teve muita festa assim não, cara, porque a gente foi campeão, depois a gente tinha que jogar, depois não sei, um negócio desse. Eu sei que a gente ficou um dia, 2 só. Não, eu digo tanta festa na sua carreira. Você ganhou, foi um jogador muito ganhador. Sim. Ganhei. Graças a Deus a gente, ganhei bastante aí. O melhor técnico que você teve, Biro? Melhor que antevia o jogo taticamente, mexia? Eu peguei treinador de uma época e treinador de outra geração. Na minha, o Mário Travalino acho que foi... É mesmo? O Mário Travalino, que trabalhou comigo. Agora, claro, outros times tinham treinador que a gente tinha. Mas o que ele fazia, o que ele pedia taticamente para você? O que você achava ele tão bom? O Mário Travalini? Ele via o adversário e falou, Biro, faz isso, fazia lá direito, quero que tu jogue mais pro lado de cá, tá? Mas não é que você vai ficar preso aqui, não quero ser preso aqui, quero que tu feche, pode sair. O lateral vai passar, às vezes quem está jogando na ponta não vai acompanhar. O lateral vai sair, você cobre aqui. Então tinha tudo isso, ele tinha uns esquemas táticos que ele falava, mostrava tal, setores por setores. Aqui. E é muito legal você falar isso, porque todo mundo achava que na democracia vocês decidiam tudo e o Mário Travalini nada. Não, ele fazia. Dentro de campo era com a gente, estava difícil, tá complicado aqui, mudava o jogo, como eu te falei. O Magrão falou, calma, vamos fazer isso, fazer aqui, não, calma, vamos pegar isso. O Casa gritava, vinha tal, dá esporro lá atrás, vamos fazer, vamos fazer isso aqui, vamos pegar, fulano, pega isso, faz isso. Tinha tudo isso, então mudava o esquema, às vezes em quando mudava. E quantas vezes você pegava, o Zenão estava lá dentro da área, o outro estava não sei aonde, entendeu? O Magrão voltava, a Casa voltava. Então, fechava, tinha essas trocas, essas coisas que tinha, entendeu? Então mudava, a gente mudava dentro de campo, o grupo mudava ali dentro de campo. Quer dizer, até tem inteligência do Mário trabalhando também para deixar vocês à vontade. Isso, porque tem técnico que fala, não, vai jogar como eu ensaiei. Tem treinador que fazia isso, mas eu acho que
se viesse outro treinador, como veio outro treinador, mas pela confiança que ele tivesse no grupo, o grupo ia fazer a mesma coisa, seria com o Mário Travalino, seria com outro, a não ser que chegasse um outro treinador que seja mais rígido, não, porque não sei o que, eu não quero isso, aquilo, aí talvez fosse diferente. E a gente estava falando aqui com o Zenon sobre infraestrutura do Corinthians. Vocês trabalhavam também, era quase, se fosse comparar com hoje, era quase amador, né? Aquele, treinar lá na fazendinha, o departamento médico. Você também deu muita sorte de não ter muitas contusões, né, Biro? Tive, graças a Deus tive. Eu tive uma contusão mesmo do joelho quando eu estava no Guarani. No campeonato brasileiro, o último jogo lá, eu acabei subindo, desci, torci o joelho, aí tive que operar. Aí fiz uma cirurgia, fiquei, eu acho, uns 6, 8 meses com o joelho. Pegou cruzado, aquelas coisas. Sim, ligamentos cruzados. Pegou esse trem aí fiquei quase 8 meses para recuperar, né? Mas no Corinthians você deu sorte, realmente. Fiquei. Ele estava parando também, já estava com 30 anos no Guarani, 30 anos, mais 30 anos. E Biro, não, porque quando você compara a estrutura do Corinthians atual, do Corinthians que você jogou, é uma loucura, né? Hoje a estrutura do Corinthians hoje é diferente. Inacreditavelmente. Né? Hoje é totalmente diferente, né? É campo, bola, tudo os caras têm de diferente daquilo que a gente tinha, né? A gente era mais na raça, vamos falar, né? Mas era mais na raça, né? Porque a gente treinava em lugar duro, terrão, piquiri, a gente ia lá correndo aquele chão duro, subiu o Pico do Jaraguá, pô, né? Subia a arquibancada, descia, subia os morros, joelho, tornozelo, corria, a gente fazia 15, 20 quilômetros de corrida. Hoje os caras não fazem nada disso, né? E Biro, quanta irmandade tinha no time, principalmente da democracia? Porque dava a impressão que vocês tinham um companheirismo gigantesco. Não era só profissionalismo, era uma coisa de amizade mesmo. Era isso mesmo, Biro? Quem que era o teu grande amigo na época da democracia? Parceirão mesmo. Eu tinha amizade com todos. Assim. Você repartiu o quarto com quem? Eu dividi o quarto. É que trocava, de vez em quando trocava, né? Não tinha essa de você ficar fixo ali com uma vez, a gente ficava um pouco mais. Eu peguei o Paulinho, né? Que era o Paulinho, fiquei com o Carlos, goleiro, que ele estava. Aí antes, deixa eu ver, quando eu cheguei, eu peguei. Deixa eu ver que eu peguei quando eu cheguei, fiquei no quarto. Quando eu cheguei, fiquei no quarto, fiquei com esqueci o nome dele aqui, o lateral direito. Quem é, Alfinete? Não, isso é logo quando eu cheguei, 78, 79, né? Aí acabei pegando ele, fiquei com ele lá. O lateral direito. Mas o teu grande parceiro lá, se fosse falar um grande parceiro da vida no Corinthians, quem era o seu grande amigo? Quem foi seu grande amigo que continua sendo amigo hoje? Não, tinha assim amizade, não tinha assim aquela amizade assim com um, com o outro assim. A gente era amigo do Vladimir, era amigo do Zé, né? Hoje é amigo do Zenon. A gente sempre tinha essas coisas assim. Não tinha dá pra perceber assim... que eram cúmplices, né? Todos eram muito próximos. Isso, era mais que um time. Assim, eu não tinha assim, falar pra você, porra, fulano foi meu amigo mesmo, era esse aqui dentro do Corinthians, esse tal. Eu tinha amizade com todos, eu tinha uma amizade muito boa. Eu tinha, assim, claro que tinha uns que a gente era mais chegado assim, né? Que às vezes a gente fazia aniversário do filho, aquelas coisas, como ele estava morando perto de mim, a gente era mais chegado assim, que era o Zenon, o Gomes na época também. Churrasco, então vocês se encontravam sempre. Agora, Biro, também você era uma pessoa muito presente nos programas de televisão, sempre foi. Tem alguma situação que você acha a mais divertida que você passou nos programas de televisão? Que você já foi jurado, já participou de várias coisas. O que você participou que você acha mais diferente ao longo desses anos todos, Biro?
Cara, diferente assim. Não, o que você gostou de fazer? Televisão. Porque você e a câmera sempre se deram muito bem. Eu sempre, todos que eu participei foi legal, né? Então, até jurado de calor, essas Sim. coisas todas, né? Aí, analisando as músicas ali e tal, eu falei, pô, aí dava 10 para 1, 8 para 1, eu falei, cara, então tinha isso, né? Não tinha assim muito, né? Eu falei, cara, então... mas a gente fazia isso aí. Mas, assim, Biro, você acha que o futebol brasileiro trata bem demais os seus ídolos? Você acha que você foi bem tratado? E por que você é inesquecível? Porque tem alguns ídolos que passam, né? Acabam caindo no esquecimento. Você não, por quê? Não, graças a Deus, eu acho que o carinho, né, do torcedor que eu tive, né, do Corinthians, que, como eu te falei, logo na minha chegada, a torcida gritar meu nome e tudo, cair na graça da Gavião da Fiel, não é fácil não. Né? Então você cair na graça da torcida é uma coisa realmente maravilhosa. Mas e outros torcedores também, eu fico feliz porque o trabalho que eu fiz no Corinthians realmente mostrou para os outros torcedores também, tá, ter carinho também, né, pelo Birubiru. Onde eu vou, poxa, seja qual for o time, eles têm carinho e tal. Não, isso nos deixa muito gratificante, né, em relação a isso, daquilo que a gente fez, e esse torcedor ter carinho. Esse é do Palmeiras, São Paulo, Santos, Portuguesa, então, que a gente tem um carinho muito grande também pela Luzinha aí, que tá voltando. Sim. Normal, tá voltando aí de novo aí, né? Mas, Vírio, você acha que você também virou, como o Zé Maria, que teve aqui há umas 3 semanas, você especificamente também, virou meio o corintiano em campo, tirando toda a sua habilidade, seu talento, sua visão de jogo, mas a sua determinação, a sua raça, a sua vontade de ganhar era impressionante. Sempre foi. Carrinho, se matava, enfim. Você acha que, de alguma maneira, você também ajudou a que essa imagem do Corinthians ficasse perpetuada, de sempre um time guerreiro? Não, sem dúvida, isso aí já vem um pouco de trás, né? Que tinha pegar o Corinthians sempre foi um negócio da base da raça. Sim. Né? Então tinha isso. Mas você casou de um jeito então incrível. Justamente, por isso que eu te falei, encaixei no time certo, né? Porque com raça, com garra, né? E a torcida gosta disso, né? Eu caí num time que a torcida gosta disso. Você não precisa nem ser aquele puta craque, né? Mas é um cara determinado, um cara que tem garra, vontade. Então, pô, isso caiu como uma luva, né, para o torcedor corintiano, para mim também, porque era um time que eu era aguerrido, sempre fui. Então, aí casou legal. E, Biro, já caminhando assim para o final, se não fosse futebol na sua vida, porque, olha, você nasceu em Olinda, né? Aí seu pai era estivador, separou da sua mãe, você lá estava com seus irmãos. Qual a perspectiva que você teria sem o futebol, Biro? Lá, de vida? Olha, lá, de vida, eu queria ser marinheiro. Ah, é? Eu tinha esse negócio de ser marinheiro. Eu queria ser marinheiro. Eu tinha que... eu adorava ver o que a gente ia na praia. A minha mãe levava a gente para ir para a praia e ficava olhando aqueles navios, né? Os navios lá e tal. Então, eu como moleque, eu ficava encantado com aquilo, com o mar. Ver o navio lá, eu falei, putz, já pensou estar no mar lá? Nossa. Então, aí eu tinha isso aí, eu queria ser marinheiro, né? Então, aí quando eu comecei a jogar, porque aí eu tinha que... que eu fiz 17 anos, eu tinha que, antes de vir para cá, eu tinha que se alistar, né? Aí o pessoal do esporte falou, ó, vai lá no exército e tal. Eu falei, não, então vai na marinha, pô. Você vai no exército, eu vou na marinha. Ele falou, não, mas tu não vai ficar, não, pô. Tu vai livrar sua cara. Sabe, tinha aquelas coisas. Aí eu fui, aí o coronel lá e tal. Aí disse, eu podia deixar você aqui para jogar pra gente, né? Porque tinha um campeonato de exército que eles jogam, do pessoal, né? Então eles fazem roda o Brasil todo. Ele falou, então eu queria que você ficasse aqui. Aí eu falei, não, tá bom. Então, se eu fosse eu ia ficar na marinha, pô. Eu falava pra ele. Mas eu gostava da marinha, eu gostava. E seus pais puderam acompanhar todo o seu sucesso, Biro? Como é que foi? Porque tua mãe veio pra cá, mas e teu pai? Meu pai também acompanhou. Meu pai veio aqui, né? Ele veio, ficou uns dias. Depois ele veio, quando eu casei, ele veio pra cá também. Ficou aqui uns dias.
participou, minha mãe, né? Minha mãe veio, minha avó não, que a minha avó participou, mas não chegou a vir para cá, que ela acabou falecendo, né? Não deu, acabou não vindo. Mas meu irmão, minha irmã vieram para cá e estão aqui. O meu tio também, que faleceu também, que era muito pegado à família, também nossa, meu tio. Né? Que a família era pequena, né? Da família do meu pai eu não tinha muito, eu tinha assim mais da minha mãe, que era meu tio, né? E meu irmão, minha irmã, e uns primos, 2, 3 primos, que era do filho do meu tio, que era tio só. Mas seus pais acompanharam, então, o seu sucesso? Acompanharam. Que bom. Meus pais acompanharam. E Biro, eu estava conversando com a Taliba, assim, por exemplo, vocês perderam o Amaral, perderam outros companheiros. Como é que é essa fase, Biro? Porque apesar de você parecer que tem 33 anos, você está com 66. Como é que é? 66 não aumenta não, cara. Não tem 66? Tá na Wikipedia. Quantos anos você tem? Não, então? 66 não, pô. Quantos? Vou fazer ainda. 63, pô. Então tá, então pode corrigir essa Wikipedia aí. Não, mas agora me diz, como é que é essa fase de vida, assim? A vida não passa rápido demais, Biro? Porque, olha só... Passa rápido, cara. Pô, você vê, eu olhei e falei, cara... Olha só, passa muito rápido. Eu vejo pelos meus netinhos, né? A gente está acompanhando os netos aí, agora já vê a caçula aí, nasceu agora. Poxa, já está com 4 meses, 5. Daqui a pouco está com 1 ano e assim vai. Então, mas rápido, teve algum companheiro seu que você perdeu que mexeu, por exemplo, o Amaral? O Amaral, então, claro, o Amaral, né? Mexeu, como o Paulinho também, então... foi recente agora, o Paulinho também, né, um companheiro que estava junto e tal. Aí mexe, né, agora, né, aí teve, fiquei sabendo também, depois veio a notícia do Palhinha também. Sim. Né, poxa, e o Palhinho, aí o Sócrates, né, não se fala, porque... E não deu para fazer nada pro Sócrates? Ainda bem que você tocou nesse assunto que estava passando. Não deu para, eu perguntei isso para a Taliba, para o Zenon também. Não tinha como, por mais que vocês gostassem, tivesse proximidade para falar, olha, dá uma maneirada, segura a onda. Não, cara, quando ele estava no hospital, que eu fui visitar ele, até que ele recuperou, depois foi para casa, a gente falou, Magão, se cuidem, cara, vamos se cuidar, pô. A gente sempre brincava com ele. Né, em relação a isso de beber muito, se cuidar, né? Vamos se cuidar aí, cara, saiu daí agora, vamos se cuidar. Aí ele foi para casa, ele chegou em casa e deu esse problema todo novamente, né, acabou acontecendo, ele falecendo. Mas não tinha jeito assim, porque a gente não tinha assim, né, intimidade assim de estar junto também, entendeu? Com ele, que ele estava com a esposa dele, a Kátia, né, que ele estava com a Kátia, então não tinha assim. Né? Se a gente convivesse mais um pouco, fosse mais próximo, morasse mais perto, talvez sim, a gente tivesse estando junto, fazendo alguma coisa, outra, tal, aquelas coisas. Mas como não tinha, então E Biro, então, como é que estamos terminando mesmo? Qual que é a sua sensação de ter entrado para sempre para a história de um clube tão importante como o Corinthians e para o futebol brasileiro mesmo? Porque não tem uma pessoa hoje que acompanha futebol que não saiba quem é o Biro. Qual a sua sensação? Por que você venceu, Biro? Olha, eu venci pela minha determinação, né? Primeiramente Deus, né? Que deu esse dom aí, né? Deu essa força, né? Desde pequeno eu gostava de jogar, bater bola, eu gostava de jogar e tinha um sonho, né? Queria ser jogador, eu queria ser jogador, né? E como eu falei, marinheiro, né? Que é isso aí, né? E então eu queria um negócio, eu falei, eu preciso, né? Ter algum foco, como criança eu tive nesse foco de querer, porque na minha cabeça tinha o quê? Eu quero ajudar minha família, né? Então eu punha na cabeça, eu tenho que ajudar minha família, minha mãe, que a gente morava num lugar, tipo uma periferia, né? Era tipo uma periferia, era casa de tábua, aquelas coisas. Era casa de tábua, casa de tábua. Então eu falava, poxa, eu quero dar uma condição melhor para minha mãe, para minha avó, né? Então eu quero isso, quero... Aí tinha esse foco de ser jogador, aquelas coisas, aí comecei a acompanhar, né? Jogar, mas
comecei a acompanhar mais assim. A gente começou que não tinha também, a gente não tinha tanta abertura assim, porque na época para ver você ver TV, para ver televisão era difícil. Você né? tinha TV? Não, não tinha. Não tinha nem TV? Não tinha nem TV. Aí a gente tinha que ir na casa de um, na outro, ficava na janela lá para assistir uma novela, um negócio, um filme. E era raro ter alguma TV assim também na periferia. Na periferia onde a gente morava, né? Então era meio difícil. Quando não tinha um, ficava aquela fila toda brigando para assistir TV. Era verdade. E escutava mais, pegava mais as coisas mais no rádio e tal. Tinha um radinho lá, minha mãe tinha um rádio, a gente escutava, né? Ficava escutando lá. Essas coisas todas. Então tinha isso aí. Então o foco meu mesmo era esse, era tentar ser para ajudar realmente a família, né? Então tinha essa... Sim, e a sensação de ter ajudado deve ser sensacional, então, porque você ajudou todo mundo. Então, como você falou, eu tive essa determinação por causa disso, de querer vencer, né? De poder, como eu falei, de ajudar, e por isso que a gente conseguiu o objetivo. Graças a Deus, né? Deus deu força, nos deu saúde para que a gente pudesse, né, desempenhar, né, aquele dom que Ele deu, que a gente joga futebol, que é uma profissão, né, que Ele me deu. E graças a Deus a gente acabou vencendo, né? Então, vencendo, tendo o carinho do povo, onde, como você falou, né, a gente vai, tem esse carinho, né? O Brasil todo é que a gente anda, e de vez em quando a gente vai para um lado, vai para o outro, a gente vê o carinho do torcedor, né? Porque às vezes eu vou e tem cara mais novo que jogou, muitos caras mais novos do que eu acompanho, que a gente faz os eventos junto e a gente vai, né? Às vezes a gente está mais no meio deles, né, que é mais novo, e a gente vê o carinho do torcedor também, que é maior com a gente, você, entendeu? Até. E não, eles têm um carinho, né? A gente vê o carinho deles também. Eu falo, poxa, mas está aqui fulano. Até do jogador, então, sim. Está fulano, está cicrano, né? E, porra, e o pessoal está com esse carinho também comigo aqui. Então, pô, isso é um negócio que marca, né? Que a gente vê esse pessoal que é mais novo, que tem uns que pararam de jogar agora, e jogador famoso, tal, sim, né? Lógico. Então aí a gente, porra, fala, cara... Então, não, você a gente só tem que agradecer a Deus mesmo por esse carinho todo aí. É um marco. Agora, assim, as duas últimas, assim, que uma não dá para não perguntar. Biro, quanto você perdeu de dinheiro não registrando Biro? Pô, perdi bastante. Pode dizer aí, Biro, que eu vou até pegar um pouco de água para você responder. Perdi bastante. Não, começa a dizer aí. Quem que tá usando o nome Biro que deveria ser seu? Tem um monte aí. Conta. Né? Primeiro o arroz. Tem o arroz Birubiru, tem biscoito Birubiru, paçoquinha Birubiru, tem um monte de coisa que a gente vê aí, que o pessoal manda para mim, fala, você... Aqui, ó, tá aqui, ó, não sei o que. É um monte de coisa. Se tivesse registrado, você estava milionário hoje, bilionário. Olha. Mercado Birubiru, não sei o que. E quando você vê, qual a sensação? Aí eu falei, poxa. Aí eu falo, olha aqui, cara. Aí eu falei, cara, puta, aí você vê Birubiru pra tudo que é canto aí. Onde vai, você vai, pô, que legal. E não tá entrando nada. Não, mas acho que. Agora, importante, Biro, como é que então surgiu esse apelido tal que ficou tão importante para sua vida? Você tem vontade, se revelou até aqui, a gente conversando assim informalmente, que você tem até colocar no seu nome de verdade? Você vai registrar, você vai ainda registrar nessa vida, nessa passagem, o Birubiru no final do seu nome? Vou colocar no final do nome. Como é que vai ficar o nome? Antônio José da Silva Filho Birubiru, é daqui para frente. Olha, Biro, muito obrigado. Valeu, que é isso. E você é um ídolo de verdade mesmo, a gente sente a aura. E todo o bem que você fez pro futebol e pro Brasil. Olha, o Maradona perdeu, Biro. Sem dúvida. Pô, não jogou no Corinthians, se ele joga, pô. Pô, matamos. Obrigado. Não, mas beleza, valeu, que é isso. Foi um prazer participar aí com você, com certeza.